Quando é que está indicado o congelamento do sêmen? Quando é que você indica o congelamento do Então, sêmen? na prática, aliás, costumo indicar para vocês o congelamento em pacientes que, por exemplo, a clássica é o paciente oncológico, né? O que é o paciente oncológico? O paciente tem algum tipo de tumor de câncer e que vai se submeter ou a uma cirurgia testicular, por exemplo, no caso um tumor de testículo, esse tipo de coisa, ou até doença à distância, mas que ele vai se meter à radioterapia ou à quimioterapia. Esse paciente é um paciente que tem uma grande chance de ter alteração de fertilidade, alteração de esperma. Então esse é um paciente que merece, com certeza, classicamente, congelamento do sêmen. Essa é a famigerada próstata. O que é a próstata? É isso aí. E o homem deve... Que idade que é o... Idade. Sim, Vamos lá. quando começar a se preocupar com essa bendita próstata. A gente está chegando lá já, né? A gente está chegando lá, estamos tão perto já. Isso é um pouquinho controverso, mas assim, classicamente, vamos lá, o clássico 50 anos. Tá? Se houver fator de risco, você antecipa para 45. Tá? Então, o que é fator de risco? Parentes diretos com câncer de próstata. Então, o pai teve câncer de próstata, tem irmão com câncer de próstata, isso aumenta muito, 5 a 6 vezes a chance do câncer de próstata. Então, é importante fator direto. Outro fator de risco é raça, né? O negro tem uma incidência um pouquinho maior do que o branco ou o amarelo, o asiático. Olá, gente. Tudo bem? Mais um Criotalk. Não vou falar nem o capítulo que nós estamos, que são muitos filmes já gerados. Queria primeiramente agradecer muito o aumento do número de seguidores. Mas não vamos parar, né? Ajude a gente, espalhe esses filmes para as pessoas, né? Tem muito assunto interessante. A Criogênese é um laboratório de biotecnologia. A base é estudar, desenvolver terapias em células-tronco, mas não é só isso. O Criotalk é um tipo de podcast que a gente traz diversos especialistas. E não é só na área da saúde. Normalmente a gente tenta trazer assuntos que são pertinentes à nossa sociedade, né? À nossa comunidade local, tá? Que tem seguido a gente. E a gente aceita sugestões de tema, tá bom? Mande para nós. Como sempre, eu estou com o meu parceiro aqui, Luiz César. Olá. Né? Sócio, parceiro, parceiro de apresentação desse Criotalk. E ele indicou um especialista em urologia que a gente já tem ensaiado convidá-lo há muito tempo, para falar a verdade. Eu conheço ele há alguns anos, ele é uma pessoa conhecida do meu parceiro de apresentação, e o que eu sei é que eu reconheço ele como muito importante na comunidade médica, sobretudo, obviamente, na área de urologia, né? Eu vi aqui as questões, ele é especialista em muitas coisas dentro dessa área, mas ele vai falar, eu tô dando um ampassant aqui, tá? Andrologia, saúde do homem, litíase urinária, tô até lendo que é tanto assunto, e a cirurgia esterilizadora, enfim. Provavelmente a gente vai andar num mar assim, desconhecido e que no final vai ficar muito conhecido para todos, tá? Vou passar aqui já para o meu parceiro, agradecer, né, a presença do Renato Branco, doutor Renato Branco. Eu que agradeço. E vamos tocar. Está com você. Olá, Luiz. pessoal. Mais um Criotalk. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Renato. O Renato é meu amigo, já sei lá quanto tempo, Renato, 30 anos. Trabalhamos juntos durante muito tempo. Mas enfim, vamos dar a palavra para ele. Renato, obrigado por você ter vindo. É um prazer realmente ter você aqui. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria que você começasse para a gente começar a nossa conversa, fazer como a gente sempre faz. Faça um resumo aí da sua atividade até aqui. Como é que foi? De onde é que você nasceu e tal, até chegar aqui. É que eu estava falando antes de começar, mas o resumo, a estrada é longa, né? Então o resumo vai ser, vamos falar 1h30, né? Vamos tentar resumir um pouquinho mais. Bom, nos conhecemos há aproximadamente 30 anos. Um pouco mais, eu acredito. Um pouco mais. 33 anos. O Nelson um pouco menos tempo, né? Talvez uns 20 anos, 15, 20 anos, mas assim, uma estrada longa. Eu sou urologista, como vocês falaram, sou urologista formado em 1990, atuando em São Paulo e ABC principalmente desde então, desde aquela época, 92, 93, quando estava finalizando a residência de urologia, depois da cirurgia geral. Sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, não tinha
naquela época ainda célula-tronco, então não tenho nenhuma célula-tronco congelada. Gelado. Mas sou natural de São Paulo, depois fui estudar em Santos, voltei para São Paulo, desde então fui morar na ABC, né, em São Bernardo do Campo, e estou lá já há 30 anos, 32 anos aproximadamente. Atuo em São Paulo também, mas primordialmente por lá. Pô, legal. E para a gente entrar mais especificamente no nosso bate-papo, fala alguma coisa aí a respeito das principais doenças, principais patologias das gestantes, da gestação. Então, na gestação tem algumas peculiaridades, né? A mudança do corpo da mulher é significativa, né? A ação hormonal, a ação do próprio volume uterino. Então, se pensar em termos de gestante, e saindo do óbvio, que é a infecção urinária, eu gostaria de citar antes, que é muito curioso, que é a hidronefrose, né? A dilatação pielocalicial gestacional. Não é uma patologia, isso não é doença, né? Mas é muito comum em hospital. Às vezes o paciente não sabe, às vezes o colega tem pouca experiência. Então o paciente chega ao hospital com um quadro de dor lombar comum, por exemplo, da gestação, né? Pelo peso uterino e tudo mais, e encontra uma dilatação renal, principalmente à direita. Então, aquela hidronefrose gestacional fisiológica não é uma patologia, mas é uma situação, né, fisiológica muito comum que gera confusão. Mas em termos de patologia, infecção urinária, talvez seja a primeira questão, né? Na gestante é importante para todo mundo, mas na gestante tem uma ligação importante com parto prematuro, com parto com criança de baixo peso, né? Então, é interessante a gente lembrar das infecções urinárias. Lembrar dos cálculos, né? Litíase urinária não aumenta na gestação, não é maior do que na mulher não gestante, mas é prevalente e também é um desafio diagnóstico em função da limitação dos exames radiológicos, né? Hoje o padrão ouro para diagnóstico e avaliação de cálculo urinário, tomografia computadorizada, né? E existe uma limitação importante, né? Importante falar, interessante falar. Inclusive, não é proibido, né? Não é proibido você usar tomografia na gestante, você tem que limitar por causa da radiação, mas não é proibido. A quantidade de radiação de uma tomografia, principalmente se pensar em baixa dose, ela é significativamente maior do que num raio-x de tórax, por exemplo, mas fica abaixo do limite de segurança para o feto. Então, é um desafio diagnóstico. Entendi. Você falou um pouco aí dessa infecção não, esse quadro urinário na gestante. Isso é por causa da posição do útero? A hidronefrose gestacional, dois fatores principalmente. A progesterona, ele é um hormônio gestacional que se eleva e ela gera um relaxamento da musculatura lisa do trato urinário, então dos ureteres, da pelve renal. Isso naturalmente já causa um alargamento do ureter. Então já causa aquela dilatação. E, obviamente, a questão volumétrica do útero, né? Então, principalmente segundo e terceiro trimestre, você vai encontrar a bacia da mulher, o abdômen distende, né? Ela vai ficar barrigudinha, a barriga vai. Só que a pelve, ela é limitada pelo arcabouço ósseo, né? Então você tem a bacia. Daí não tem o que passar mais além da bacia. E o útero vai crescendo. Tudo que está ali vai sendo rechaçado, né? Então, os ureteres que estão vindo dos rins e entrando na bexiga também estão nessa parada, né? Então eles vão ser rechaçados, comprimidos na sua porção distal, junto com a ação da progesterona, você gera essa dilatação. Entendi. Então, bom, esse é um fato, mas só por isso que você disse, já existem patologias mais urológicas, mais frequentes nas mulheres do que em homens? Naturalmente, patologia urológica é muito mais comum na mulher, principalmente por conta da infecção urinária. Só a infecção urinária já dispara o placar das mulheres em relação aos homens. Em relação a cálculos, não, o cálculo é mais ou menos similar, 1 para 1. Agora, a infecção urinária é tão comum que a gente considera como normal no transcorrer da vida. Mais ou menos 60% das mulheres, 50%, 60% das mulheres vão ter infecção urinária, né? Isso, e 20% a 30% vão ter mais do que um episódio de infecção urinária. Enquanto que em homens é muito mais raro, né? Infecção urinária em homem está relacionado principalmente à idade por conta do aumento da próstata. Então, no paciente mais jovem, você tem as infecções sexualmente transmissíveis, você tem as DSTs, mas infecção urinária realmente é rara no jovem, né?
50, 60 anos para frente, você começa a ter um pouquinho mais. Na mulher, não, desde da juventude. Então quer dizer que você, mesmo quando criança, a mulher quando criança, precisa ter um olhar, um tratamento diferente do homem. Sim, sem dúvida. Principalmente em relação à higiene e em relação à anatomia, né? Esse é o grande ponto, né? A anatomia feminina, ela favorece, digamos assim, a infecção urinária. A anatomia, a uretra da mulher é uma uretra curtinha, tem 3, 4 centímetros, versus a uretra masculina muito mais longa. A posição da uretra. A uretra está posicionada na vagina, próximo ao períneo, próximo à região perianal. Então a contaminação dessa área é muito fácil, né? É muito próximo. Né? E não cabe aqui nenhum comentário em relação à higiene, que a gente ouve em consultório. Doutor, mas eu sou super limpinho, eu tomo banho, né? Sim, não há dúvida, mas é uma região naturalmente contaminada, não é questão de higiene. Então você tem a questão da contaminação local, da anatomia da mulher, né? Da uretra curta e localizada na região próxima a essa área contaminada, e do intercurso sexual, da relação sexual, que não é o pênis não é um fator de risco para a infecção urinária no sentido físico, mas a penetração. Ou seja, eu trago aquelas bactérias da região perineal e perivaginal para a uretra, na relação sexual. E isso gera infecção urinária, que também é uma dúvida comum em consultório, os pacientes ficam meio bravos com os maridos, com os parceiros, e na verdade não é, a questão também não é a higiene dele, a questão é que o intercurso sexual, a penetração, traz a facilidade da contaminação. E nesse particular ainda, existe alguma orientação de como fazer a limpeza, de como fazer a higienização local, mais do ponto de vista prático? Né? Desde a vovó, né? Aquela história de limpa da frente para trás, né? Nunca de trás para frente. Isso já vem desde da vovó. Né? Todo mundo que já teve uma filha, uma meninica, a mãe sempre falou: olha, não traz as bactérias da região anal ou perianal para a vagina. Então, sempre de frente para trás. E higiene normal, né? Nada especial, não tem que usar produto especial, nada disso. Água, sabonete neutro e nada de especial, sem muita onda. Em geral, você tem mais problemas por excesso de higiene, excesso de zelo, do que pela higiene em si. No menino também, né? O menino tem a pele, o prepúcio ele coladinho, e antigamente isso caiu por terra já, mas ficavam tentando descolar o prepúcio. Aquela fimose, entre aspas, aquele prepúcio colado na glande, no pênis, no nascimento é fisiológica. É natural. Não precisa ser descolado. Antigamente acontecia, né? Tinha uma cultura já de algumas décadas, até o próprio pediatra ia lá e tentava puxar no consultório, a criança berrava, a mãe se desesperava, uma loucura e tal. Isso caiu por terra. Isso se desfaz naturalmente, lógico, existem situações de fimose, que você tem que operar lá na frente, mas aquilo se desfaz na infância. Então, aquela pele que o prepúcio se descola. Então, muitas vezes você tem a mãe tentando forçar, gera uma inflamação no prepúcio, e aí causa uma fibrose, uma perda de elasticidade, aí você causa problema. Ou seja, o excesso de higiene, a tentativa de fazer uma higiene muito especial acaba gerando problema. E você falou desse aspecto aí do pênis e tal. Então, existe uma indicação da postectomia, então? Existe. Desculpa, a posté é aquela... A circuncisão. Vamos falar, cirurgia de fimose, né? Que é postectomia, até no consultório, o que é isso aí? Postectomia é cirurgia de fimose, é a circuncisão, né? Existe indicação. Também mudou, né, das décadas. Se a gente pegar a população da nossa faixa etária para trás, era muito comum indicar a cirurgia de circuncisão para todo mundo. A criança, praticamente todo menino nasce com uma pelezinha no pênis, tá? Tem que operar. Hoje isso aí caiu por terra, não é feito, né? Você não opera. Só quando existe o que acontece, o anel fimótico, né? Que é um anel de fibrose que é inelástico. Aquele anelzinho não é aquela pele colada na glande, a pele já soltou, mas existe um anel e esse anel inviabiliza a passagem da glande, né, pelo prepúcio. Então isso é uma indicação formal. Infecções de repetição. Então tem menino que tem aquela pele cobrindo a glande e começa a ter o que a gente chama de bala no post-it. É a inflamação do pênis, com aquela vermelhidão, bolinha, irritação, secreção, odor. Então crianças que têm infecção de repetição também têm indicação. Isso é aquele extremo da fimose que a gente chama de balão prepúcial. A pele é tão fechadinha ali na ponta que a criança urina, a urina não consegue sair no mesmo fluxo pelo anel e o pênis forma um balãozinho. Fica um balãozinho mesmo, fica aquele balãozinho de urina e vai gotejando ali. Obviamente, isso é uma indicação de cirurgia imediata, né? Porque aquilo lá gera infecção
Existem relatos de lesão de bexiga e lesão renal em criança por essa obstrução prepucial tão importante. Uma coisa fluxo simples, retrógrado, besta, né? Uma coisa muito simples. Mecânica, né? E você fez uma obstrução mecânica ali. Aquilo lá, com o passar dos meses, dos anos, gera uma lesão renal grave algumas vezes. Entendi. E aquela pelezinha que tem embaixo da glândula, o frênulo? Frênulo. Aquilo pode ser curto também, não pode? Freio curto bastante comum. E é interessante, né, Luciano? Em consultório, assim, o desconhecimento, muitas vezes, do leigo. Porque o homem já é um bicho travado por natureza, né? Então ele já não fala sobre sexualidade, sobre genitália. Ele não fala, ele não conversa com os amigos, ninguém vê. Então, Então, há o desconhecimento, natural, né? Desconhecimento. Agora, aquele freio peniano, que é normal e que muita gente... Algumas curiosidades, né? No consultório a gente vê. O paciente chega, mostra o freio e chama aquilo lá de fimose. Então começa por ali. Ele fala, não, eu tenho fimose. Quando ele mostra, ele tem um freio peniano, normal. Fala, isso não é fimose, é o frênulo, é normal. Se for elástico, não tem nenhum problema. Então o paciente já tem essa confusão. E o freio curto, que é cirúrgico, a gente pode falar daqui a pouco, uma das complicações mais comuns do freio curto é a ruptura durante a relação sexual. Então o freio é curto, ele traciona a parte de baixo, né, da glande, puxa a glande para baixo, na relação sexual se força e o freio rompe. E tem uma artériazinha que passa dentro do freio. Tem uma artéria e uma veinha que passa dentro do freio. Aquilo sangra muito. Então é motivo de consulta. Eu tive há pouco tempo um paciente que até é um conhecido meu, me ligou desesperado à noite, preciso de cirurgia de urgência, preciso ir para o hospital. Era a rotura do freio. Né? Quer dizer, é uma coisa simples, você comprimiu ali, vai precisar operar, mas aquilo lá você comprimiu, para de sangrar, resolveu o problema. Mas o desconhecimento traz um caráter de urgência, de desespero na rotura do freio peniano. Cirurgia simples, cirurgia de 15 minutinhos, uma coisa muito tranquila. Talvez essas próximas perguntas aqui vão entrar em situações mais diferentes aqui, Renato. E a pergunta aqui, eu não tenho ideia dessa resposta. A pergunta que não quer calar. Você falou da pelezinha, de excesso, essas coisas, que é interessante, provavelmente é uma coisa comum. A posição da uretra, que é uma coisa que é interno, né? Então a mãe não tem essa coisa visual. Ela pode apresentar alterações, sei lá, anatômicas, e como que a mãe consegue perceber isso precocemente, sentir, tem alguma coisa errada. Talvez seja até visual, né? Sair em posição diferente. Tanto no recém-nascido, e talvez tenha diferença também de alterações da uretra anatômicas ou não entre menino e menina, vamos dizer Sem assim. dúvida. São situações um pouco mais raras, ainda bem, porque são complexas, né? Essas malformações uretrais congênitas. Dentre elas, a mais comum é a hipospádia. A hipospádia, o que é isso? Basicamente, imagina do pênis como estrutura tridimensional, a uretra vai por dentro dele e desemboca na ponta do pênis. Isso é o natural, o normal, né? Então, na ponta do pênis está a uretra. Quando a uretra não desemboca na ponta do pênis, na glande, e sim num trajeto mais curto, ou seja, embaixo do pênis, na região ventral, a gente chama isso de hipospádia. Então a urina não sai pela ponta do pênis, sai pelo meio aqui do pênis, por baixo. Então isso é chamado de hipospádia. E existe também a epispádia, que é mais rara ainda, em que a uretra sai em cima do pênis. E isso pode acontecer em qualquer localização. O mais comum é a hipospádia distal, ou seja, a uretra está sendo um pouquinho antes do que deveria, coisa discreta. Então, em vez de sair na pontinha da glande, sai aqui um pouquinho para baixo. Muda a direção do jato urinário e tal, mas não tem grandes repercussões. O grande problema é a hipospádia médio-proximal. Fica uma uretra aqui localizada na base do pênis, e aí isso aqui, primeiro em termos de higiene, a micção vai sair, a urina sai praticamente no escroto. Né? Então fica difícil se higienizar. E tem uma implicação também em relação à fertilidade. O caminho mesmo do esperma, né? Se o paciente tem uma hipospádia muito grave, ele tem dificuldade de depositar o líquido seminal no fundo do saco vaginal, na relação sexual. Na hora que ele ejacula, o esperma sai fora. Porque está na base do pênis, a desembocadura da uretra. Então você tem que fazer a correção cirúrgica disso. A epispádia é mais grave que aqui em cima, muito rara, mas
Eu acho que é um negócio muito mais complexo para se cuidar. Inclusive, isso é geralmente tratado em grandes centros, porque são múltiplas cirurgias. E como é que a mãe identifica? É visual mesmo. Isso é visual. É visual. A dificuldade, sabe, Nelson, é que muitas vezes a hipospádia mais comum é a distal, e como a criança tem a pele na superfície, cobrindo a glande, algumas vezes não vê. Porque a hipospádia está por dentro da pele. Então a mãe não vai ver. Só quando ele solta a pele, é que ela vai ver, pô, meu pintinho aqui tá esquisito, pô. No buraquinho aqui da hora não tá na ponta. Tá mais embaixo. Aí que ela vai procurar o médico. E normalmente o médico não vai ver. Porque você não vai descolar de maneira forçada aquela pele. Então, a criança está urinando pelo hipospádia, está dentro daquele arcabouço prepulcial, não vai ser visto mesmo. Só quando aquela pele descolar. Deixa eu apertar você um pouquinho. Pelo amor de Deus, vai devagar. Renato. E diagnosticou a cirurgia imediata? Não. A hipospádia não é uma urgência. Então, é uma cirurgia eletiva, programada, porque inclusive tem um grau de complexidade elevado, cirurgia com microvisualização da área cirúrgica, usa o microscópio, porque, primeiro, o pênis pequeno, infantil, a uretra muito fininha, muito pequenininha. Então, a hipospádia, a gente vê muito no dia a dia, paciente que fez várias cirurgias para correção, por falha de cirurgia. O que a gente sabe é o seguinte, tentar sempre corrigir no primeiro tempo. A primeira cirurgia é que tem maior chance de sucesso. Quando aquela primeira cirurgia não foi bem, as próximas vão ser mais difíceis, mais desafiadoras. Então não tem urgência. A hipospádia diagnosticou, é feito na criança ainda, para evitar até o trauma psicológico de um pênis com algum tipo de deformidade, mas não tem necessidade de se operar correndo, urgente, nada disso. Porque ela tem a micção normal. Então, assim, a função urinária, a função de esvaziamento de bexiga dela está ok, está tudo certo. Sexualmente vai ter nenhum problema no início, né? Na criança, então você pode programar aquilo lá e fazer aquilo lá eletivamente, com toda a estrutura, para tentar fazer one shot, né? Fazer uma cirurgia e resolver, não ter que reoperar. Então, para os nossos pais, que a gente tem muito pais que nos assistem, é ter tranquilidade, né? Não entrar em desespero, né? Não, sem desespero, isso é feito eletivo. A hipospádia é a mais frequente? É a mais frequente. Tá. Hipospádia é mais frequente. Como eu falei, tem uma certa complexidade, mas feita uma boa estrutura, com a equipe tá habilitada e capacitada, é uma solução. É uma cirurgia que ela é complexa tecnicamente, mas ela não é uma cirurgia complexa no sentido de risco de vida para a criança. Só manipular a ponta do pênis, basicamente, só isso. Então, não vai mexer com tornar estéril, não tem nada disso, não tem a ver com sexualidade, não tem a ver com futuro, produção hormonal, enfim, nada disso. A criança, o garotinho vai ser um homem normal. E a mulher? A mulher também pode ter essa alteração? Pode ter essas alterações, mas na mulher é muito difícil o diagnóstico. Difícil, né? Porque quando você tem uma hipospádia, uma inserção, uma desembocadura anômala da uretra, vai ser intravaginal. Como é que você vai ver uma uretra intravaginal numa criancinha recém-nascida? Você não vai ver isso. Né? Então é muito difícil o diagnóstico. Muitas vezes você vai fazer diagnóstico só na fase adulta. Né? Por eventualmente alguma alteração de pH vaginal, infecção vaginal de repetição, porque acaba tendo saída da urina dentro da vagina. Toda vez. Então você acaba alterando ali a flora, a microbiota vaginal. Mas na criança dificilmente vai ser diagnosticado. Tá bom. O assunto é extenso, né? Vamos passar para um outro aqui, cara. Criptorquidia. Criptorquidia. O que é criptorquidia? Vamos lá. O nome, a gente fala, o pessoal que estiver assistindo, talvez nunca tenha ouvido falar, né? Criptorquidia, esse cara tá falando palavrão. Mas na verdade quase todo mundo conhece. É aquele menininho que nasceu que o testículo não está no escroto. Vamos falar claramente. A bolinha não está no saco. O pai chega no consultório e fala, doutor, tem meu filho aqui, só vi uma bolinha, ou não vi nenhuma bolinha, não está no saco. O que aconteceu? Isso é criptorquidia, né? É a migração do testículo, que durante a fase gestacional ele acontece. O testículo é interessante, ele não começa no escroto, né? Ele não é iniciado, ele começa intraabdominal. Depois ele vai descendo durante a gestação e se localiza no escroto. E pode, por diversos fatores, o testículo não conseguir descer até o escroto. Ou mecânico, hormonal, tem uma série de situações. Então a criança nasce e o testículo não está na bolsa. Né? Também não é motivo de desespero, né? Para os pais que eventualmente estejam vendo, não é motivo de tem que ser tratado, mas não tem que ser operado correndo urgente no dia seguinte do nascimento, nada disso. Existe um acompanhamento inicial, porque tem um período de segurança para tratar uma criptorquidia. O tratamento é cirúrgico, geralmente. Né? Se não houver uma descida natural do testículo, que pode acontecer após parto, após a criança já em casa, com o passar dos meses, pode descer. Mas, em geral, se não acontecer até os 6 meses,
deve ser abordado cirurgicamente, entre 6 e 12 meses, porque tem algumas complicações, alguns riscos da criptorquidia, né? Alguns problemas de manter um testículo fora da bolsa. Os mais clássicos, a criptorquidia impacta a fertilidade. Então essa criança criptorquídica, ela pode ter, ou vai ter provavelmente, uma alteração de espermograma na fase adulta. Uma queda do espermograma. Então, a infertilidade pode acontecer por conta da criptorquidia. E Desculpa, uma coisa mais grave... Isso aí, ela pode ter essa alteração, se descer mais tarde ou mesmo se não descer, tudo bem. Mas não descer, ou descer muito depois dos 6 meses a 1 ano, tanto que a gente considera como data limite até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio você teoricamente não vai impactar na fertilidade. Então até 1 ano e meio, ou seja, tem uma tranquilidade também, né? Não tem desespero. Até 1 ano e meio de vida, você tem uma boa segurança que se você colocar cirurgicamente aquele testículo na bolsa, você não vai impactar a fertilidade. Após esse período, sim, você vai impactar a fertilidade. E uma segunda situação complicada do testículo criptorquídico, que é um aumento de incidência de câncer de testículo. Então a criança também, não é ao nascer com o testículo fora da bolsa que vai ter, mas não tratada no período adequado, né? Não criar desespero nem alarme, né? Até 1 ano, 1 ano e meio de idade, tratou, tá tudo certo. Não tratou, você vai ter um aumento de chance de câncer de testículo na fase adulta. E mais uma coisa que é interessante, né? O testículo criptorquídico, normalmente ele não é palpável. Você não consegue sentir. Ele pode estar intraabdominal, ele pode estar no canal inguinal, na descida para o escroto, em local difícil para palpação. Se esse testículo tiver um tumor, que quando o testículo está na bolsa, é muito fácil de palpar o tumor. O testículo é um nódulo duro, indolor. O homem lavando, tomando banho, você sente. Se ele estiver fora de local, você não vai ver. Então esse tumor vai crescer, vai aumentar, então tem uma incidência maior do que o normal, e além disso, um diagnóstico mais tardio do que um testículo intraescrotal. É importante falar. Especialista é especialista, né? Porque só numa resposta ele respondeu da 12 ao 15. Ih, matei? Você matou aqui a charada aqui, ó. Consequências, momento ideal de tratamento. Momento ideal, isso. Vamos pode acontecer se a correção não foi repassando. Criptorquidia, 6 a 12 meses como clássico, até os 18 meses vai bem. Depois disso já retardou o tratamento. E as complicações de fertilidade e câncer, basicamente. Só para pontuar para os nossos pais, cirurgia tranquila. Sim. Cirurgia tranquila. Depende da localização. Tá? Então, assim, existem vários métodos. Quando você consegue palpar o testículo no canal inguinal, ou seja, a gente vai palpar ali ao lado do pênis e sente ali o testículozinho ali ao lado do pênis. Está no canal inguinal, está no trajeto do intraabdominal para o escroto, de dentro aqui do corpo para fora. Então ele tem que fazer um trajeto, logicamente, para chegar ali. Esse trajeto é chamado trajeto canal inguinal, onde ele passa naturalmente. Às vezes ele para ali. Então quando ele está na região do canal inguinal, que é a mais comum, o canal inguinal é o mais comum, né? Você vai lá com tranquilidade, você consegue palpar. É bem tranquila a cirurgia, né? Você solta o testículo ali, aborda via inguinal, solta o testículo, tem umas aderênciazinhas, soltou, se tiver um cordão suficiente, você coloca ele na bolsa, fixa ele na bolsa, dentro do escroto. Cirurgia que a criança opera hoje, embora eu para casa. Um dia de internação, bem tranquilo. Quando o testículo está intraabdominal, aí é um pouquinho mais complexo. Por quê? Primeiro que eu não consigo pegar para uma região inguinal, muitas vezes não consigo chegar nele. Às vezes dá, mas às vezes não dá. E às vezes eu não consigo nem saber onde ele está. A criança pequena, exames de imagem, tem dificuldade em identificar o testículo dentro da cavidade. Então muitas vezes eu não sei onde é que esse testículo está. Ele está dentro da barriga ali, provavelmente, mas eu não sei se ele está lá. Eu não sei onde ele está e muitas vezes eu não sei se ele está. Por que se ele está? Essa criança pode ter sofrido uma torção testicular, intraabdominal na gestação ainda. Ou seja, a gente chama de vanishing testes, né? O testículo desaparecido. Esse testículo torceu, ficou sem suprimento sanguíneo e atrofiou. Então esse testículo não existe mais. Eu posso buscar, não vou encontrar nada desse testículo. Então, quando o testículo é intraabdominal, eu não conseguir palpar esse testículo, complica um pouquinho mais. Normalmente, hoje, a abordagem é laparoscópica. O cirúrgica era uma cirurgia, você abrir a barriga da criança para procurar um testículo, era uma coisa meio grosseira. Hoje, por laparoscopia, se tornou uma coisa um pouco mais tranquila. Então, por laparoscopia, eu consigo ver a cavidade abdominal toda, fazer um inventário da cavidade e ver se ele tem um testículo que não desceu ou realmente não se localiza testículo nenhum. Testículo desaparecido. Então, acabou, não tem testículo. Geralmente é mais comum a criptorquidia unilateral do que a bilateral, portanto, geralmente eu tenho um testículo na bolsa e outro desaparecido. Pergunta clássica, né, dos pais. E aí, doutor? Meu filho tem um testículo só.
ele vai ficar meio homem só, né? A fertilidade dele vai ser pela metade, nada. Ele vai ter fertilidade praticamente normal e ele vai ter produção hormonal de testosterona que é feita pelo testículo também em nível normal. Esse testículo remanescente, ele sofre um aumento, a gente chama de vicariância, né, em medicina. Quando você tira um rim, o outro rim aumenta para repor em parte a função daquele órgão, o testículo também. Então, geralmente o homem com um testículo único, ele tem um testículo maior do que o normal, maior do que o habitual, do que deveria ser. É a vicariância. Ele aumenta para tentar completar aquilo que o segundo testículo não está fazendo. Produção hormonal e a produção dos espermatozoides. É interessante a questão numérica, né? Porque acho que os pais devem ficar totalmente preocupados. Meu filho só tem um testículo e 3 testículos. Isso é possível? Não existem. Não. Não existem. Aliás, é comum, né? É engraçado, isso é uma curiosidade, né? O aumento, né? Falha de cirurgia de vasectomia, né? Que aí eu tinha um terceiro canal. O terceiro canal não existe, né? Não existe terceiro testículo. Houve falha de cirurgia, meu, não tem terceiro canal. Legal. Pô, esse assunto é extenso, mas infelizmente a gente tem que mudar, cara. Varicocele. Fala aí, Varicocele. o que é uma varicocele? Vamos lá, que tem muito a ver com o que vocês abordam, né? Neurologia, É, não não. tinha ideia disso aí. Tem muita coisa. Foi uma das causas porque eu escolhi a urologia, né? Isso demais. Urologia é muito legal porque, assim, primeiro, é um assunto, é uma área que é muito abrangente em vários sentidos. Primeiro, eu não limito o sexo, né? Eu trato homens e trato mulheres. Então não tem. Os dois têm rim, tem bexiga, ou só homem tem próstata e testículo, mas rim e bexiga é uma dúvida comum, né? As mulheres falam, urologista? Mulher na sala de espera? Ué, mulher não tem rim, não tem bexiga, tem infecção, tem cálculo? Não, tem mulher. Trato criança, trato idoso, não tem limite de idade. Né? Você trata patologias da infância, patologias da próstata, câncer, paciente idoso. Eu tenho consultório. Então eu posso fazer clínica, posso atender, porque tem muita patologia urológica que não é cirúrgica, não é uma especialidade exclusivamente cirúrgica. Ela é muito clínica, então eu posso fazer consultório tranquilo. Mas também tem muita cirurgia. E dentro das cirurgias eu tenho um leque muito grande de técnicas. Eu tenho cirurgia aberta, eu tenho cirurgia endoscópica, eu tenho cirurgia laparoscópica, hoje eu tenho cirurgia robótica. Então você tem um leque de opções muito interessante. Eu sou um cara meio inquieto. Se eu ficasse só com o sexo, só com uma faixa etária, eu ia ficar meio enjoado. Depois de 36 anos de formado, eu ia começar a ficar meio incomodado. Então, mas a varicocele, que você me perguntou, né? A varicocele também tem muito a ver com o público que vocês trabalham, que é a gestante, são os pais e tal. Varicocele nada mais é do que uma situação de varizes do testículo. Tá? Então, varicocele, esse nome também meio esquisito, são varizes testiculares. E não confundir com varizes escrotais, né? Que é muito comum isso em consultório. O que são as varizes escrotais? São aqueles vasinhos na pele da bolsa escrotal. Então, você vê aqueles vasinhos, aquelas veinhas que às vezes rompem, sangram, aquilo não é varicocele, que são varizes ou veias dilatadas escrotais, de pele. A varicocele são varizes de testículo, ou seja, do plexo pampiniforme. Bonito nome. É a estrutura de vasos que alimenta o testículo, né? Manda a artéria, recebe e traz de volta o sangue pela veia, tem o deferente, tem a inervação. Aquela veia, ou aquelas veias que drenam o sangue do testículo, quando dilatadas, como as veias das pernas, formam varizes, né? São dilatações daquelas veias, e isso gera algumas complicações que você provavelmente vai perguntar para mim daqui a pouco, eu vou tentar não me adiantar. Qual a importância da varicocele, né? Obviamente. Por que isso é relevante? A varicocele é uma causa importante de infertilidade. Deixa eu falar uma coisa. Qual a importância da varicocele? Nossa, interessante. Nem imaginei que você me perguntar isso. Então vamos falar sobre isso. A varicocele, ela é importante porque ela tem uma correlação muito próxima com a fertilidade. Né? Dentre os homens inférteis com espermogramas alterados, ou 100% de fertilidade, ou taxas parciais de fertilidade, a varicocele está presente aí nos 60% deles. Bastante, então, né? se você pegar dos casais inférteis, vamos tirar as causas femininas, vamos ficar só com os homens, e naquela população masculina, eu tirei os normais, fiquei só com os homens inférteis ou, vamos colocar, subférteis, né? Com espermograma alterado, um pouco abaixo do normal. Nessa população aqui, 60% tem varicocele. E é a causa dessa alteração de esperma, de qualidade do esperma. Então, a varicocele se torna um fator muito relevante em relação à fertilidade.
Um outro fator da varicocele é dor, né? É uma causa comum de dor testicular. Então, o paciente vê ao consultório, doutor, eu faço um esforço físico e eu tenho dor. Por que esforço físico? Porque o esforço físico ele aumenta a pressão abdominal, ele dilata mais essas varizes. É como você ficar de pé, quem tem varizes nas pernas, como um tempo de pé. Esse esforço dilata as varizes das pernas e que causa dor. No escroto, no testículo, na varicocele, é o esforço abdominal. Aumenta a pressão abdominal, a veia dilata e isso gera dor. Então, infertilidade e dor são os principais pontos da varicocele. Entendi. E como é que trata isso? Cirurgia. Varicocele não tem muito lero-lero, não tem muita enrolação. Você não precisa operar todas as varicoceles. Tá? Então vamos pontuar. Eu falei que a varicocele é comum para infertilidade, mas não quer dizer, invertendo, que todo mundo que tem varicocele é infértil. Tá? Pelo contrário, é uma pequena parte. Então a varicocele não é, eu tenho varicocele, então eu sou infértil, eu ficarei. Não, eu posso ter varicocele e não ter nada. Depende do grau, depende da predisposição. Mas, se eu tiver os problemas da varicocele, ou seja, a infertilidade, alteração do espermograma ou dor, não existe como tratar isso com remédio. Tá? Não vai funcionar. Então, se eu tenho uma situação de varicocele que está gerando um problema de saúde para aquele paciente, eu tenho que operar. Cirurgia varicocelectomia, que nada mais é do que a ligadura desses vasos. Você inutiliza os vasos venosos ruins. Também, em analogia, é o que se faz nas pernas. Você tem varizes nas pernas, o que você faz? Você vai naquelas veias das pernas, tira. Né? O cirurgião vascular vai lá, tira aquelas veias, liga, hoje você faz laser, tal, enfim, você tira aquelas veias doentes do sistema e mantém as veias boas. Então, a mesma coisa. Na varicocele você faz a ligadura dessas veias. Hoje a gente tende a usar como método padrão ouro a cirurgia microscópica, né? Pelo menos com algum tipo de ampliação de imagem, ou por lupa, ou por microscópio, você melhora a qualidade da ligadura das veias. Mas isso é mais técnico. Mas a varicocele é o tratamento basicamente de cirurgia. Também simples, né? Cirurgia simples, não é nenhum cirurgia de 1 hora e meia de duração com internação de um dia, nada de muito complicado. E normalmente, só complementando, esses espermogramas um pouquinho alterados, e geralmente a alteração do espermograma da varicocele é em quantidade de espermatozoides e em mobilidade deles, a motilidade dos espermatozoides. Então você tem, o clássico é a oligoastenospermia, é a redução de quantidade e a redução da motilidade, ou seja, eu dificulto que ele chegue lá no óvulo. Né? O rabinho dele não bate bem. E ele está em menor quantidade, então eu não tenho nenhum Usain Bolt lá para chegar no óvulo. Deixa eu perguntar, Renato, nesse assunto ainda, é palpável essa dilatação no exame físico? No exame físico. Inclusive, é um critério de avaliação. Né? A varicocele você tem 3 graus em que você. A principal. O grau mais leve é o que você consegue palpar. O grau mais importante é o que você consegue enxergar. Né? Então, tem varicoceles que são tão volumosas que você põe o paciente, geralmente de pé é melhor do que deitado, porque deitado o que acontece? Eu reduzo a pressão intravascular. Quando eu ponho o paciente de pé, eu jogo mais sangue na veia, ela dilata. Eu olho, consigo ver. Parece um novelo de lã. Quando você olha o paciente de pé, fazendo inspeção visual, você vê ali acima do testículo um novelado, parece um novelo de lã realmente. Porque são semelhante a varizes mesmo. Como varizes, exatamente, como varizes das pernas. É analógico mesmo. E você tem ali aquele novelo. Aquele é o grau mais intenso, você consegue enxergar, não precisa nem colocar a mão no paciente. Mas a palpação, ela existe, e geralmente você faz também a palpação de pé, e pedindo para o paciente fazer esforço, ou seja, manobra de valsalva. Você palpa, vê se sente alguma coisa ali no cordão, manda o paciente colocar a mão na boca, soprar para aumentar a pressão e você sente a distensão dos vasos. Isso palpa a varicocele. E mais uma vez eu já quase que... Não. Até o tema ele já mudou automaticamente. E vou perguntar, porque você citou esse exame, o que é espermograma? Espermograma nada mais é do que análise laboratorial do líquido seminal. Então ela vai avaliar alguns parâmetros do líquido seminal em relação à fertilidade, né? Especificamente em relação à fertilidade, porque existem outros exames de esperma, cultura, tudo mais. O espermograma vai avaliar quantidade de espermatozoides, motilidade e morfologia. Ou seja, quantos existem por ml, como é que é o formato deles? Existem milhões, portanto, como qualquer coisa que existe em milhões, existem milhões de formatos. Né? Se eu pensar, como é que é a cara do paulistano? Pô, tem 20 milhões de paulistanos, cada um tem uma cara. Os espermatozoides também têm morfologias diferentes, melhores e piores, eventualmente. E a motilidade, que é muito importante, né? Que é o rabinho do espermatozoide, como é que ele está batendo? Ele tem energia, ele bate
vigorosamente, para ele atingir o óvulo, ele vai ter que se imaginar que o espermatozoide cai no canal vaginal, ele tem que atravessar o colo de útero, tem que atravessar toda a cavidade uterina e tentar procurar o óvulo lá na trompa. Então ele tem que ter uma boa motilidade. Se a motilidade for mais reduzida, ou o que a gente fala de não direcional, né, que é aquele espermatozoide que fica, em vez de correr para um lado só, ele fica passeando sem saber para onde vai, ele não usa o Waze, né, então ele fica ali meio perdido, esse também é pouco funcional. Não sei se existe essa pergunta, se tem lógica, mas dentre esses problemas no espermatozoide, seja numérico, morfológico, velocidade, tem critérios mais comuns desses daí? Qual a alteração mais comum do espermograma relacionado, obviamente, à infertilidade? Infertilidade. A mais Você mais vista, vê, vamos dizer assim, na prática. na prática, o mais visto é a relação de morfologia, mas isso não é tão relevante. Existe um critério chamado Kruger, que é uma avaliação da morfologia dos espermatozoides, que é bastante rigoroso. Então é muito comum você ter uma alteração de Kruger, mas isso não é tão relevante, porque na verdade não impacta tanto a fertilidade. O que impacta a fertilidade e mais relevante, em geral, é a alteração de número, quantidade. Que hoje o critério pela OMS são 15 milhões por ml, né? 15 milhões de espermatozoides por ml de líquido seminal. Abaixo disso você já tem uma oligospermia, uma redução de quantidade. E em termos práticos também, Renato, assim, no dia a dia, obviamente você tem décadas, né? Não há nem mais anos de experiência, né? Você tem indicado espermograma em algumas situações provavelmente diferentes. Existe o mais comum, existem os critérios definidos pelo OMS, né? Então, o espermograma, sua opinião? A gente na prática, né, porque assim, no dia a dia. Na prática, no dia a dia, é uma das coisas mais comuns. Curiosidade do paciente ou do casal. Isso é muito comum hoje. Vai casar, eu quero fazer um espermograma, eu quero ver se eu sou fértil, ou minha mulher quer saber, né? Minha noiva quer saber se eu sou fértil. Porque se não for, já vou tomando alguma atitude para isso, já vou tentando ver a causa. Então, uma das causas muito comuns é essa. Outra indicação do espermograma clássica é a varicocele, que falamos, né? Quer dizer, como é um dos principais fatores causais em relação à infertilidade, logicamente, investigação, tanto que a investigação do homem é bem mais fácil, né? Nós somos privilegiados nisso, né? A investigação da infertilidade feminina é complexa, né? É longa, tem um monte de exame a ser feito. A mulher é um ser muito mais complexo. Então, o do homem é mais fácil, né? Quer dizer, você fez espermograma, está em quantidade boa, qualidade boa, você eliminou 90% do problema da fertilidade masculina. Então, na varicocele, no casal que quer investigar, porque também não é um critério obrigatório, né? Às vezes, eu vou casar, eu tenho que fazer isso. Não tem que fazer, né? Há décadas atrás ninguém tinha esse exame, as pessoas casavam e engravidavam. Então, o critério clássico no casal infértil, teoricamente, é após um ano, né, que você considera como infertilidade. Na prática, né, isso não é isso. O casal resolveu engravidar com um mês, no ciclo seguinte, no engravidor, está no consultório pedindo espermograma. Né? Então, isso na prática é assim. Mas o critério correto para infertilidade são 12 meses sem sucesso, tentando gravidez sem sucesso. Né? E aí você tem que iniciar a investigação. Deve ser muito... Pega na cabeça, né, do casal isso aí, né? Essa coisa de não ter, né? Olha, não me engravidou. E eu não incentivo, sabe, fazer. Porque eu acho que você gera uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Isso atrapalha, na verdade, né? A gente vê no dia a dia, eu não incentivo. Não precisa fazer, calma, vamos com calma. Deixa, na grande maioria das vezes, a gestação vem naturalmente, né? Não é a maioria da nossa experiência, não são os casais inférteis, a maioria são os casais férteis, né? Então, é lógico. Pacientes mais velhos, doenças associadas, você pode ter que pesquisar já de cara, porque você pode ter uma situação mais complicada. Num casal jovem, saudável, o que eu espero é que seja uma gravidez natural, né? Seja mais normal, mais comum. Agora, se você não tem essa situação, aí você pode lançar a mão do exame já, e o paciente ansioso, ou o casal ansioso, esse não tem como escapar. Você sabe que o sêmen, evidentemente, né, o sêmen pode ser congelado. A nossa empresa dispõe aqui do serviço de congelamento de sêmen, nós temos um ambiente adequado para o paciente fazer coleta do sêmen aqui no laboratório e nós também disponibilizamos a coleta do sêmen até uma certa distância do laboratório, porque você melhor do que ninguém sabe que você tem um certo tempo para congelar esse espermatozoide, né? Eles morrem, né? Exatamente. Coletar à noite, depois no dia seguinte, é complicado. Você não consegue oferecer serviço muito à distância, tem que ser uma certa restrição.
Mas o que eu queria que você falasse alguma coisa a respeito é o seguinte: quando é que está indicado o congelamento do sêmen? Quando é que você indica o congelamento do Então, sêmen? na prática, aliás, costumo indicar para vocês o congelamento em pacientes que, por exemplo, a clássica é o paciente oncológico, né? O que é o paciente oncológico? O paciente tem algum tipo de tumor, de câncer, e que vai se submeter ou a uma cirurgia testicular, por exemplo, no caso um tumor de testículo, esse tipo de coisa, ou até doença à distância, mas que ele vai se meter a radioterapia ou a quimioterapia. Esse paciente é um paciente que tem uma grande chance de ter alteração de fertilidade, alteração de esperma. Então esse é um paciente que merece, com certeza, classicamente, congelamento do sêmen. Não se sabe se após a radioterapia, a quimioterapia, pode até retornar à normalidade. Normalmente cai muito, mas pode retornar, mas não se sabe, não tem como dar garantia. Então, você congelou o sêmen, você tem uma certa garantia de que ele pode ter uma gravidez biológica dele no futuro. Então, isso eu acho que para mim é o clássico. Uma segunda possibilidade é em vasectomia mesmo. Né? Na vasectomia, normalmente, temos práticos, eu não mando muito congelar, porque eu quero que o meu paciente de vasectomia tenha certeza que ele não vai querer reverter, que ele não quer uma decisão definitiva. Tá? Então eu quero que ele tenha certeza, porque para a própria frustração do paciente. Depois vai reverter, pode não ter sucesso na reversão. Então, mas aquele paciente que você acha que tem uma chance ali, que você percebeu por experiência, mesmo, por tempo de consultório, que tem uma chance, ele decidiu que ele quer a vasectomia, mas se você percebeu, né, sentiu no feeling que esse cara pode voltar atrás no futuro e vai ficar frustrado. Ele assinou os termos, ele está tudo certinho, ele está decidido hoje, mas você percebeu que daqui a 3, 4 anos ele pode mudar de ideia. Esse paciente, geralmente, eu sugiro que ele congele o sêmen. Congela, você tem uma segurança, você tem uma tranquilidade, amanhã depois surgir qualquer situação na sua vida, você pode resolver. Então eu acho que essa é uma situação que pode ser utilizada também. O clássico é o paciente oncológico. Entendi. Bom, vamos mudar de assunto novamente. Vamos embora. Eu tenho impressão, assim, esses anos todos aí de medicina, toda experiência, eu tenho impressão que atualmente o cálculo renal, a patologia, né, cálculo renal, é a patologia, é a maior patologia dentro do consultório urológico. É isso? Dentro do consultório é grande, mas dentro do hospital, principalmente, é maior, com toda certeza. Em termos de urologia hospitalar, vamos pensar separar, né? Eu falei que ele tem a opção de estar no consultório, estar no hospital, estar em cirurgia. Em termos de consultório, talvez não seja maior, porque geralmente o cálculo urinário é uma situação de urgência. Né? Lógico, existe o paciente que tem o diagnóstico do cálculo. Fiz um exame de ultrassom para qualquer coisa, tomografia, ou você tem muito exame de imagem para check-up, encontrou o cálculo. Então você vai ao consultório, olha, eu achei uma pedra no rim aqui, o clínico lá que pediu o exame falou, passa no urologista que você está com cálculo no rim, precisa tratar isso aí, ou não, enfim, precisa ser visto. Então isso é uma situação comum. Né? Agora, dentro do hospital, em termos de patologia urológica, disparado o principal diagnóstico. Porque o paciente tem cólica de rim, e quem já teve sabe que não dá para ficar em casa tomando um Buscopanzinho. Ele vai ter que ir para o hospital. E, então, de 10 internações hospitalares de urologia, talvez 9 sejam por cólica renal, por cálculo urinário. É um quadro muito impressionante. Comum, muito comum. Mas vamos voltar um degrauzinho atrás. Queria que você definisse para mim o que é um cálculo renal e os principais tipos. Vamos lá. Cálculo renal nada mais é uma pedra, realmente. Né? É uma formação sólida que está no local que não deveria ter nada sólido, porque ele se forma no local onde só passa urina. Então ali só deveria ter líquido, a urina. E por uma supersaturação urinária, por algumas alterações metabólicas ou até anatômicas, começa a haver uma precipitação de alguns sais e se forma uma estrutura sólida num local que não deveria existir. Problemas. Primeiro, tipos. Tem vários minerais que podem formar. O mais comum é oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, ácido úrico não é raro, estruvita, cistina é uma situação genética, um pouquinho diferente, mais rara, mas também não é tão incomum assim. O problema disso é que eu tenho um cálculo, um negócio duro, no meio de um local onde só passa urina. Quando o Papai do Céu preparou direitinho lá o sistema urinário, ele falou, bom, é só urina, então vou colocar um canalzinho aqui para sair do rim, fininho. É só passar líquido, não precisa passar nada sólido aqui, é bem fininho. Só que aí o cálculo não passa nesse lugar fininho. Né? A urina passa bem, o cálculo não passa. E é a grande situação do paciente de hospital. O cálculo se forma dentro do rim, e normalmente é essa localização, e em algum momento ele se desprende. Desprendeu, ele vai entrar no ureter. Aí no ureter ele não consegue passar.
Lá é fininho. E aí que vem a cólica renal, vem todo o mecanismo. Bom, muito bem. Você tem lá, formou o cálculo, infelizmente, não é todo mundo, claro. Vou ter que tratar. E aí, como é que eu faço? Vamos lá. Aí abre aquele leque maravilhoso, né? Que a gente começou desde... Então, isso que eu ia te falar. Antes de você falar hoje, volta lá atrás. Como é que era antigamente? Começamos juntos, né? Então. Começamos juntos há uns 30 e poucos anos atrás. Bom, vamos pensar nas possibilidades de tratamento, né? Quer dizer, desde o tratamento clínico, que é um cálculo muito pequenininho, que eu vou tentar ver que o paciente elimine, não vou entrar nesse mérito. Quando eu vou intervir, eu posso intervir por litotripsia extracorpórea. O que é esse palavrão? É aquela máquina que se chama de laser erroneamente, que lá não tem laser nenhum, que são ondas de choque, são ondas de impacto, que são emitidas por um aparelho por fora do corpo para quebrar o cálculo dentro do rim e a pessoa eliminar aquele cálculo pulverizado. Bom, isso é uma situação. Aquela que nós começamos juntos muito tempo atrás são os tratamentos endoscópicos do cálculo urinário, né? Então, você tem um cálculo, por exemplo, no ureter, e eu tenho equipamentos que me permitem entrar por endoscopia. O que é endoscopia? Basicamente, eu não estou criando nenhum caminho novo. Endoscopia, se pensar em definição, é olhar dentro, mas sem criar um caminho novo. Ou seja, eu não estou criando uma incisão. Eu vou na uretra, masculina ou feminina, e eu vou seguir os caminhos naturais. Eu vou fazer, basicamente, o que eu explico para os pacientes, a contramão da urina. Então, a urina veio do rim até a uretra, eu vou fazer da uretra até o rim. Eu vou fazer a contramão da urina, seguindo uretra, bexiga, ureter, e se necessário o rim, até onde está a localização do cálculo. Lá nos primórdios, começamos com aparelhos, né? Voltando aqui, começamos a operar em preto e branco, né? Então não tinha nem vídeo no começo, a gente não operava por vídeo, a gente operava no olho. Né? O aparelho, você olhava o endoscópio e não tinha um vídeo, não tinha imagem amplificada, de alta qualidade, de resolução. A imagem era no olhinho aqui. O aparelho era um aparelho grosso, grosseiro, machucava um pouco, sangrava um pouquinho, porque não era aparelho. Hoje você tem aparelhos super delicados, super fininhos, fibra ótica, microcâmera na ponta de aparelho, quer dizer, a coisa evoluiu muito, mas lá nos primórdios a gente tinha equipamentos mais, olhando hoje, né, mais rudimentares, mas já fazíamos isso aí há 35 anos atrás. Eu lembro muito bem que lá no ABC, você participou com a gente foi o primeiro serviço de urologia que começou a fazer cirurgia endoscópica urológica. Só tínhamos nós, né, no nosso grupo. Não era eu, o meu grupo, mas nosso grupo era o único grupo no ABC todo. São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, ninguém fazia. São Paulo tinha alguns locais já fazendo, mas também não eram muitos. Eu lembro que numa ocasião nós participamos, né, nosso grupo de um congresso de endurologia aqui em São Paulo, e estava um dos grandes nomes da endurologia na época, que era o Joseph Segura, e a gente apresentou a nossa casuística num hospital privado, né, de urologia. Na época, eu não me lembro, mas assim, na época tinha alguns milhares de procedimentos cirúrgicos. E eu sei que o doutor Segura veio falar com a gente, falou, onde vocês trabalham? Como é que vocês têm 1.500, 2.000 cirurgias documentadas? O cara veio assim com uma cara meio desconfiada, esses caras estão, esse trabalho tá com treta, né? E aí a gente mostrou, a gente conversando, e percebeu que a gente sabia fazer, que a gente conhecia, que a gente tinha segurança. Pô, esses caras fazem mesmo esse negócio, né? Então ficou um negócio meio impactante na época, né? Foi interessante. Depois foi crescendo, logicamente, como é um procedimento tecnológico, outras equipes, outros hospitais, como tudo na medicina vai evoluindo, né? Então foi aparecendo novos serviços e a gente foi evoluindo também, né? Em equipamento, em tecnologia, em qualidade. Então hoje você tem um procedimento endoscópico intrarrenal, por exemplo, que na época não tinha. A gente conseguia trabalhar dentro do ureter. Por que isso, né, Sérgio? Porque eu entrava pela uretra e o ureter está quase que na reta. E o aparelho era rígido, né? Um aparelho metálico, endoscópio rígido. Então ele não fazia curva. O rim não está nessa reta. Termina o ureter lá em cima, existe uma curva e eu estou dentro do rim. Essa curva não era possível naquela ocasião. Como é que eu vou fazer essa curva? O aparelho é reto, eu vou furar o ureter. Hoje eu tenho endoscópio flexível. Então hoje eu entro com endoscopia por baixo, eu subo no ureter, eu faço a curva, como endoscópio para o estômago, né? O colonoscópio intestino, consegue fazer as curvas, né? Eu faço isso hoje no rim. Quer dizer, eu vou, entro, dobro, entro dentro do rim e consigo, por uma fibra laser que também não tínhamos naquela época, né? Nós tínhamos o método para quebrar o cálculo era mecânico, era balístico. Então era como se fosse uma britadeira dessas de quebrar o asfalto, né? Portanto, era uma coisa reta, né? Era retilíneo.
Hoje eu tenho laser por fibra ótica. Então eu consigo fazer a curva que for, eu entro dentro do rim, faço aquela curva, passo a fibra ótica, que também acompanha a curva do aparelho, e eu consigo atingir os cálculos dentro do rim, quebrá-los com laser e retirá-los. A evolução desses 30 anos foi fenomenal, né? Hoje o endoscópio, esse flexível iniciou com fibra ótica. A fibra ótica você tem uma boa imagem, mas tem uma certa limitação de curvatura. Então, dependendo do ângulo dentro do rim que eu tinha que fazer, não conseguia. Porque a fibra ótica não dobrasse. Se eu dobrasse mais que aquilo, eu quebraria a fibra ótica. Hoje já existem endoscópios com microcâmera na ponta do endoscópio. Então, dentro dele só tem basicamente um fiozinho. Então, hoje eu consigo fazer uma curva de 180 graus, eu consigo quase fazer 270. Consigo quase que entrar, virar e vir para o outro lado. Porque não tem mais limitação de curvatura. A microcâmera está na ponta do aparelho. Não tem mais a fibra ótica durante o aparelho. Então, esse avanço tecnológico é imagem, né? Você tem hoje imagem grande, 4D, 8K, não sei o que, você tem tudo para você ter aquela imagem perfeita do procedimento. Eu gostaria de sublinhar um pouco disso que você está falando, que é essa limitação do aparelho que a gente tinha antigamente, que a diferença desse cálculo que estava na pelve renal, que você trocava uma endoscopia por uma lombotomia. Não é verdade? Exatamente. Que é a pior cirurgia, a pior incisão que existe. Horrível. A gente quase não faz, né? A lombotomia, que as pessoas falam, o que é isso, né? O cálculo na pelve que tinha com essa curva, eu não tinha acesso endoscópico retrógrado, né? Ou seja, de baixo para cima, que a gente está falando aqui. Não tinha jeito, eu tinha que ir por cima. Tinha que operar. Tinha que operar. A lombotomia, que é a incisão lombar, na região lombar, a musculatura, que é o que sustenta toda a parte superior do abdômen, né, do corpo humano, né? Você sempre imaginar o corpo humano, nessa região abdominal, eu tenho a coluna lá atrás, é a única estrutura sólida. O resto é tudo um arcabouço muscular que tem que sustentar toda a parte de cima. Então eu tenho músculo assim, eu tenho músculo assim, eu tenho músculo assim, eu tenho músculo... Eu tinha que cortar todos eles, todos os sentidos de músculo. Então isso era um pós-operatório, os pacientes com 2 meses, 3 meses... Tá doendo? Não, doutor, só quando eu respiro dói. Tá bom. Então, se você não respirar por 24 horas, você fica bem, né? Então, só dói quando respira. Né? Quando pisca, não dói, né? Quando respira. A gente, nesse meio tempo, só para pontuar, que eu acho interessante, você também participou disso aí no começo, a gente também começou lá no ABC e também nos grandes serviços de São Paulo, com as cirurgias percutâneas, né? O que é a cirurgia percutânea? Seria basicamente o que hoje é a laparoscopia, né? A gente tem uma incisãozinha pequena, só que é uma incisãozinha aqui lombar. A gente não é uma endoscopia natural, né? Eu tinha que criar um caminho para entrar dentro do rim, porque eu não tinha endoscópio flexível. Então eu tinha que criar um caminho reto, retilíneo, para chegar no cálculo. Então o que a gente fazia? Para percutância, uma pequena incisão lombar, essa não tinha um pós-operatório terrível, mas era uma cirurgia de alto risco, porque eu tenho que criar um caminho desde a pele, passando por gordura, aponeurose, músculo, novamente gordura, e rim, e cálculo, às cegas, por uma agulha. Então eu tenho uma agulha, guiado por radioscopia, por raio-x e tudo mais, eu tinha que entrar com uma agulha, por um caminho às cegas, dilatar esse trajeto, até o ponto que eu conseguisse um diâmetro tal que eu conseguisse colocar um endoscópio rígido também e chegar ao cálculo. Então era uma cirurgia que era desafiadora, a gente faz até hoje, não é uma cirurgia que está em desuso, ela existe ainda, com endoscopia, com o avanço do material endoscópico flexível, a miniaturização desse material, você indica menos a cirurgia percutânea, porque a cirurgia percutânea tem muito mais risco. Mas a gente participou e fizemos muita cirurgia percutânea lá, e foi, né, na época, em relação à lombotomia, era um avanço espetacular. Fizemos muita lombotomia. Muita lombotomia também. Também. Não é fácil. O anestesista odiava a lombotomia, porque o paciente fica na posição horrorosa para anestesiar, para controlar o paciente. É uma porcaria, o cara fica de lado, todo comprimido, o anestesista fica louco na lombotomia, mas tudo bem, paciência. Bom, então, mais ou menos, nós falamos aí das dificuldades e tal, das características da cirurgia. Bom, terminada da retirada do cálculo endoscópico, aí depois entra uma pecinha que até hoje não teve substituição desde aquela época, é um tal de catéter de duplo J. Eu espero que você não falasse sobre isso, porque esse é o ponto nevrálgico da urologia. Não tem jeito. Esse é terrível.
Você tivesse esquecido esse catéter. Porque isso tem Fala aí, o que que é o catéter? Por que chama duplo J? Quem não conhece, né? Quem não conhece, desliga agora e não assiste mais nada. Pá. Deixa pra lá, porque não precisa conhecer isso aí, deixa isso aí, desliga, acabou, né? Não vê mais nada, vai tomar um café, tá tudo certo. Quem já conhece jamais esquece. O duplo J, na verdade, o que que é? O duplo J é um catéter, né? O que que é isso? Um tubinho de silicone hoje em dia, já foi um material plástico anteriormente que era pior, hoje é silicone um pouquinho melhor, mas está longe de ser confortável. É um tubinho de silicone que é extremamente desconfortável, os pacientes que ficam com catéter odeiam, mas é muito útil e muito interessante para o urologista e traz muita segurança. O que é isso? Eu mexo no trato urinário, mexo no cálculo, sobra um fragmento de cálculo lá. Machuca um pouquinho aqui na entrada do ureter, machuca na entrada do aparelho, dá uma arranhadinha nele, isso vai inchar, vai inflamar, vai entupir o sistema urinário. Como se fosse um cálculo. Como se fosse o cálculo. Então, assim, eu tenho diversos mecanismos pelos quais eu posso ter esse tipo de problema. Um machucadinho no ureter, um processo infeccioso pós-operatório, um fragmento de cálculo que desceu. Qualquer dessas situações vai trazer uma obstrução secundária, agora não mais por um cálculo primário, mas com uma repercussão brutal. Imagina um paciente que foi para o hospital tirar um cálculo e estava com cólica. Você tira a pedra dele, manda ele embora para casa e chega em casa e tem uma cólica pior do que a primeira. Frustrante para ele e para você, né? Então, o duplo J é incômodo, mas ele garante a drenagem do rim, então evita esse tipo de desconforto. Mais do que isso, ele traz a segurança de que após manipulado o trato urinário, esse paciente não vai ter uma obstrução. A urina vai drenar, porque ele é multiperfurado. Então, mesmo que desça um coágulo, desça um fragmento de cálculo, ele vai garantir que a urina consiga entrar pelos orifícios, passe pelaquela obstrução e desemboque embaixo. É um bypass. É um bypass urinário. Né? É aquela ponte urinária entre o rim e a bexiga. E justamente ele faz isso. Ele fica a ponta dele dentro do rim e a outra ponta dele dentro da bexiga. Então, o trajeto, a parte crítica, que é o ureter, que a gente falou no começo, que ele é fininho, né, estreito, e é ali que a coisa pega, ele garante a drenagem da urina. Mas ele é desconfortável, também não é eterno, ele fica ali uma semana, 10 dias. Só, né? Só isso. Esse dói quando respira e quando pisca, não é só quando respira. Quando pisca também dói. Então, ele é bastante desconfortável. Ardência urinária, desconforto urinário, sangramento, o próprio catéter, o paciente se movimenta, o catéter se movimenta lá dentro e causa sangramento. Então o catéter é um negócio desconfortável. O catéter duplo J é ruim. O tipo do tratamento você não pode falar, não dói nada, né? Não tem jeito. Não vai doer nada. Por isso eu falei, quem já conhece, isso tudo que eu estou falando já está tudo. Quem não conhece tinha que ter desligado já há algum tempo para não ouvir esse tipo de coisa, não criar nenhum tipo de trauma. Né? Se a mãe tiver uma cólica de rim, fala, olha, doutora... E a gente ouve isso, né? O paciente chegando no hospital, vou fazer a cirurgia, trazer o cálculo e tal. Doutor, eu ouvi falar de um duplo J, você não vai colocar não, né? Não tem como garantir. E ele não é obrigatório. Tá? Isso é importante falar. O duplo J não é obrigatório. Se eu trato um cálculo, se eu não tive nenhum tipo de lesão, eu fragmentei, eu tirei o cálculo totalmente, eu estou seguro de que ele não vai ter nenhum tipo de problema no pós-operatório, eu posso deixar esse paciente sem catéter. Mas eu corro um pequeno risco maior do que se deixasse com catéter. O catéter diminui o risco, mas aumenta o desconforto. Seria isso. Mesmo com os anti-inflamatórios e tal, você não consegue... Consegue zerar a sintomatologia, é desconfortável. E é muito interessante porque é interpessoal, né? A sensibilidade é muito pessoal. Então tem pacientes que ficam com catéter, cômodozinho aqui, sinto um pouquinho e tal, tudo bem. Tem pacientes que chegam a ter a intolerância ao catéter. Volta ao hospital, tem que tirar antes. Porque não dá. O paciente não consigo fazer isso aqui, não consigo dormir, não consigo me mexer, não consigo fazer nada. Uma intolerância importantíssima do duplo J. E tem o extremo oposto, que é o paciente que praticamente nem sente. Então a gente acontece, às vezes, já vi isso acontecer antes de serviços mais complicados, serviços públicos que têm muito volume, é difícil ter um controle do paciente, o paciente esquece, fica um catéter perdido. E o paciente volta depois de 2 anos com um duplo J lá. Todo calcificado, negócio horroroso. Aí dá uma cirurgia brutal para você tentar tirar aquele catéter. O cara esquece, o cara não sentiu nada, foi embora para casa com o catéter dele lá, tocou a vida dele, 2 anos depois fez um raio-x, aparece um catéter lá. O que é esse negócio aqui? É um catéter. Pô, eu operei há 2 anos. Esqueceu o catéter lá. Não é o mais comum, mas existe. Renato, me conta aí um mito aí desse negócio que o pessoal, pelo menos os que eu vi pacientes falando, ele me mandou tomar litros de água. Isso é mito, não. Ajuda muito. É verdade, tá aqui, ó. A minha aguinha tá aqui pra fazer propaganda. A gente tem que fazer o
o que comenta. Não é mito, não. Na verdade, é até engraçado, porque a gente às vezes ouve o paciente chegar no consultório e fala, doutor, eu tenho cálculo. Eu passei em outro médico, eu estou vindo no senhor porque outro médico mandou tomar água. Na consulta, o cara não toma água. Ele não está errado, ele está certo. Né? Na verdade, era o mais importante que ele tinha que fazer, é tomar água. Só que o paciente não valoriza isso, né? Porque tomar água é tão corriqueiro e comum, mas não é mito. Em termos de cálculo urinário, se pensar água, outros fatores, redução do sódio, do sal, né, da comida, do sódio em geral, não é só do sal da comida, isso é importante. Mas vamos falar um pouquinho já daqui a pouco sobre isso. Medicamentos que prometem não formar cálculo, que a maior parte desses medicamentos são que se prometem, mas não cumprem, né? Tem muita coisa na internet. Mas se pensar tudo isso aí, esporte, melhora, reduz a formação de cálculo, de tudo isso, o mais importante é água. É água. Então, se pensar assim em termos de peso, vamos colocar em termos de peso, sendo que 100% da prevenção tem vários fatores aqui, disso aqui, quanto que a água ocupa nesse espaço aqui? Eu diria 60% a 70% do peso. O segundo seria o sal, o sódio. E lembrar, né, que hoje em dia você tem que pensar o seguinte, que eu falo no consultório, você evitar o sal, o sódio. Doutor, eu não como com sal, eu tenho pressão alta, eu não como sal. Legal, mas você não come sódio? Sal é uma coisa, sal é a fonte mais rica de sódio. Mas o sódio está presente em muitos alimentos de maneira escondida. Então, um dos mais ricos em sódio, o shoyu. Muito rico em sódio. Né? Tem o shoyu light e tal, mas rico em sódio. Uma coisa que as pessoas não, hoje em dia é muito comum e as pessoas não sabem, é o sódio do alimento congelado, ultraprocessado, industrializado. Você come, doutor, vida corrida, todo mundo. Eu compro congelados das diversas marcas por aí, deixo lá e tal, descongelo uma lasanha, um canelone, um hambúrguer e tal. O ultraprocessado, o sódio é uma das bases de conservação. Então, quase todo ultraprocessado congelado, ele é muito rico em sódio. Tem gente que a alimentação, a base, não cozinho nada. Eu moro num loftzinho, num estúdiozinho, eu tenho um freezer, tudo é congelado no micro-ondas. Tal. Então é importante pensar no sódio, né? Porque é um alimento escondido. Não é só o sal, é o sódio da alimentação em geral. Esses molhos, esses temperos prontos, né? Caldo de galinha, não vou falar aqui os nomes, mas caldo de galinha, caldo de carne, caldo de... Todos esses riquíssimos em sódio. Em geral, um cubinho desses temperos tem a quantidade de sódio maior do que você deveria ingerir num dia. Um cubinho desse. Então, você põe lá no arroz, né, na sopa, alguma coisa. Então, isso seria, não é mito não, a água. Se você não fizer nada para prevenir cálculo, comer sal, fizer esporte, não nada, se você tomar muita água, você diminui 60%, 70% a chance de ter um cálculo. Então, não é mito, não é verdade, é uma verdade forte. Bom, Renato, vamos mudar de novo, fala de tumor. Sinais. Tumor renal, tem algum sinal, alguma coisa que você deva suspeitar que você está com tumor? Esse tumor renal, aí vamos entrar um pouquinho em tecnologia de novo, né? Como mudou, né? Da época que eu fui estudante de medicina para hoje, né? Na época de estudante de medicina, existia a tríade clássica do câncer de rim. O que era a tríade clássica? Vou pensar, só para quem lá, tá vendo? Quando eu estudei, estamos falando nos anos 80, né? Então, os métodos diagnósticos eram bem diferentes, né? Mas então, naquela época, tríade clássica, dor lombar, massa abdominal palpável, você palpava ali o abdômen, sentia uma massa grande, o paciente referia a dor e sangramento urinário. Então, isso era a tríade clássica do câncer de rim. Hoje, eu vou te falar que eu não lembro há quantos anos eu não vejo isso. Por quê? Porque hoje se popularizou o exame de check-up, né, de imagem, e a qualidade do exame de imagem. E nos anos 80, um ultrassom não era um negócio tão comum ser feito. Existia, lógico, existia. Mas não era uma coisa comum. As pessoas não faziam ultrassom toda hora como check-up. Raio-x, sim, mas ultrassom não. Então, assim, lógico, as pessoas tinham acesso a uma medicina de melhor qualidade, um padrão um pouco mais elevado, tinham, mas a grande maioria não tinha. Então o diagnóstico era tardio. Esse tumor renal era pego quando ele estava muito volumoso, portanto você tinha massa palpável, já estava sangrando. Hoje o diagnóstico do câncer de rim é sempre, quase sempre, incidental. É exame de check-up. Fez exame de imagem, que quase todo mundo faz, a partir dos 40, dos 50, tem gente que faz com 20, com 30, e você já
faz o diagnóstico no exame de imagem, porque não é um tumor difícil de ser visto. O exame de ultrassom, qualquer exame de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância, qualquer um desses exames vai identificar com facilidade o tumor renal. Pequenos, né? Pequenos tumores, que na época de estudante não existia. Eu não lembro de ter visto uma cirurgia de um tumor de 2 centímetros. Por quê? Porque não tinha diagnóstico. Né? Não existia. 2 centímetros não palpava, não sangrava e não doía. Tumor pequenininho. Hoje você opera, né? Tumores, lesões renais mínimas, né? Tumores menores que 2 centímetros. Você então, você consegue ver e consegue tratar. Né? Então, o diagnóstico hoje do tumor renal não tem mais sintoma. Né? Então a gente acabou com o sintoma, não tem sintoma. O diagnóstico é por imagem no exame de check-up. Daí também a importância, né, do exame de imagem de check-up. Quer dizer, o que mudou muito? O diagnóstico de câncer de rim há 30 anos atrás era um diagnóstico grave. O índice de mortalidade era muito alto. Muitos pacientes morriam, porque o tumor estava avançado, já tinha metástase. Hoje, o tratamento do câncer de rim, a grande maioria dos tumores renais que a gente vê hoje, o paciente é tratado com cirurgia. O câncer de rim não responde bem à quimioterapia, à radioterapia, então é cirurgia. Mas é uma cirurgia hoje minimamente invasiva, com robótica, por exemplo, com laparoscopia, e curativa, na grande maioria das vezes. Então o tumor renal hoje não tem sintomas, tem diagnóstico incidental, tratamento precoce e um alto índice de cura. E os tumores testiculares entram na mesma... Testicular, não, né? Testicular, Não. porque o testicular está lá de fora, né? Aquilo que a gente falou um pouquinho sobre os tumores um pouquinho antes. O tumor do testículo, ele tem uma característica, né? Como é que é o tumor do testículo? Como é que o paciente sabe que é o tumor do testículo? Primeira coisa, é interessante, vamos mudar aqui uns paradigmas. O paciente tem medo de dor. Quando dói o testículo, ele vem no médico preocupado. Pô, tô com dor, posso estar com um tumor no testículo. Normalmente não. Em geral, dor testicular, para a gente, é um fator de alívio. Em geral, dor é inflamação, trauma, inflamação testicular, que é uma coisa mais tranquila. O tumor, o câncer de testículo, normalmente ele é indolor, não tem dor. O que eu percebo? Nódulo pétreo, duro. O tumor testicular ele é duro, ele é pétreo, e é muito fácil de palpar, porque o testículo é externo, né? Quando a gente falou sobre a criptorquidia, o testículo estando na bolsa, lavando, tomando banho, você passa, você sente um negócio duro ali. Nossa, como a mulher na mama, né? Vamos fazer uma analogia, ela palpa, eu senti aqui um negócio na mama, um carocinho. No testículo também. Então a característica do tumor testículo, ele é indolor e sólido, duro, uma bola dura no testículo, e tem uma característica importante também, ele cresce muito rápido. Os tumores de testículo são muito agressivos, né? Então eles não dão margem a se pensar muito, não. Palpou, até vale como aviso, palpou um nódulo testicular, palpou alguma coisa esquisita no testículo, assim como os mastologistas falam em relação à mama, vá ao urologista. Tem não sei se é, se não é, não perde tempo. Eu já peguei tumores testiculares que eu reavaliei o paciente com um intervalo de 15 dias, e se em 15 dias percebe aumento. Em termos de palpação, palpando, você percebeu aumentar. É muito rápido. Tanto que a gente não perde tempo no tumor testículo. Né? Você diagnosticou, testículo é uma característica interessante. Normalmente não se biopsia. Porque a biópsia do testículo, ela pode disseminar o tumor de maneira muito comum. Então, o testículo você aborda cirurgicamente. Você pode até fazer um estudo patológico da lesão, mas intraoperatória. Não por agulha, não pré-operatória. Então, o paciente normalmente vai para a mesa cirúrgica sem definição de diagnóstico. Com a presunção de que seja um tumor, às vezes se for uma coisa pequena, você pode abordar, tirar aquele nódulo, dar patologista no intraoperatório, faz uma congelação, ele faz uma avaliação daquele nódulo e diz se eu preciso continuar com a cirurgia retirando o testículo ou não, mas pré-operatoriamente é difícil de diagnosticar. Viu o nódulo, sentiu o nódulo, investigação imediata e geralmente cirurgia imediata. Você sabe que isso que você está falando, só corroborando o que você está dizendo, no nosso serviço de criopreservação de sêmen, nós temos vários pacientes que internaram com tumor do testículo, camarada liga, vou lá, coleta o sêmen do cara no hospital, porque ele vai operar no dia seguinte. Perfeito. Essa é uma situação super clássica, né? Esse cara vai ser operado e tem uma grande chance de tumor de testículo. Cara jovem, não tem prole constituída. A faixa de incidência do tumor de testículo é de principal prevalência de 15 a 30 anos de idade. Ou seja, estamos falando para paciente de uma época que ele está procurando reprodução, né? Então, assim, o diagnóstico no jovem, que pretende ter filho, já tem, ou não tem, mas pretende ainda manter ainda o crescimento de prole, e não tem tempo.
Não dá pra. Vai lá na criogênese lá e faz lá semana que vem, conversa lá com o Nelson. Por isso. Não. Vou operar amanhã cedo. Você tem que colher agora, preservar. E esse paciente, normalmente, ele, se confirmado o câncer, muitas das vezes ele vai para quimioterapia e para radioterapia depois. Exatamente. Porque o câncer testículo, diferente do rim, ele responde bem, depende do tipo, semianomatoso, não semianomatoso, a químio ou rádio. Então vai ter mais um fator, tirou um testículo e ainda vai ter que fazer quimio e radioterapia depois. Então, antes da cirurgia, congelar o sêmen é fundamental para ele. Porque a quimio e a rádio acabam com a função testicular, né? Acaba. Então, geralmente zera. Exatamente. É interessante que alguns pacientes depois retomam a produção, mas não tem como você saber quem vai retomar e quem não vai. Então, o caminho é congela, deixa lá, e se retomou depois, tudo bem. Aquilo lá foi um seguro que você não usou, né? É o seguro que a gente quer. Eu quero ter seguro e não quero usar, né? Exatamente. Eu quero que aquilo volte ao normal. Eu tenho lá um sêmen congelado, voltou ao normal, tá ótimo. Não precisa usar meu seguro. Mas se não voltar, você tem. Você tem uma alternativa. Continuando aqui, Renato. O que é próstata, mas onde está essa próstata? Que é isso, né? O que é isso? Se ouve falar, ninguém nunca viu, Quando né? começar a investigar esse negócio que fica dentro aí, perto dos órgãos masculinos ali. Isso é interessante, né? Porque é engraçado mesmo. Você falou em tom de piada, mas é engraçado. Próstata, todo mundo ouve falar e ninguém nunca viu, né? Então é engraçado. Os pacientes chegam no consultório, às vezes, com as ideias mais loucas de próstata, né? Muitos pacientes confundem testículo com próstata. É muito interessante. Parece estranho para algumas pessoas. Às vezes, eu tô com uma dor aqui na próstata. Dor na próstata. Bom, já é estranho para falar que dor na próstata. Ele não sabe o que está próstata, mas ele sabe falar que está com dor na próstata. Bom, tudo bem. Me mostra a dor. Ele está mostrando dor no testículo. Ou no períneo. Às vezes o cara é ciclista ou corredor, ele tem dor perineal muscular e ele fala que dor na próstata. Então, assim, a próstata é aquele órgão que todo mundo fala, mas ninguém nunca viu, né? Só a gente que vê. É só o urologista que vê a próstata, né? Bom, vamos lá. A próstata é uma glândula. Vamos começar do princípio. Ela é uma glândula masculina, exclusivamente, não existe nas mulheres. E ela tem correlação com a reprodução, realmente. Né? Ela produz alguma parte do sêmen, do líquido seminal, é produzido na próstata, né? E não nos testículos. Né? Os testículos que vão produzir espermatozoides, que respondem no fim do preparado todo, em 5 a 10% do volume só. Então, todo 95% do volume seminal é produzido pelas vesículas seminais e pela próstata. Vesícula seminal é um órgãozinho que fica lá acumulando sêmen para a hora da ejaculação. E a próstata está coladinha nela. Onde fica essa tal dessa próstata? A próstata ela fica logo abaixo da bexiga, encostada nela e envolvendo a uretra. Ela envolve a uretra. Por que eu estou falando isso? Porque daí é que vem todo o raciocínio das alterações urinárias em relação à próstata, mas ela envolve, ela abraça a uretra. Eu coloco o seguinte: imagina a próstata como uma maçã, em que a uretra é aquele trechinho do cabinho da maçã. Né? Então, ela envolve a uretra logo abaixo da bexiga. Então, tem a bexiga, tem a próstata envolvendo a uretra, depois o restante da uretra. Então, ela fica ali. Tem correlação com a produção de sêmen e tem correlação com a ejaculação. Né? É uma das coisas interessantes, que o paciente, quando opera a próstata, ou quando trata a próstata com medicação para urinar melhor, tal, ele normalmente perde a ejaculação ou ejacula muito pouco. Não é que ele não está produzindo mais sêmen, ele está produzindo normalmente. Só que o mecanismo ejaculatório depende da próstata. Se ela for operada ou está sob efeito de medicação que reduz a contração e ela contrai, ela tem movimento, o paciente perde a ejaculação, perde a emissão do esperma. Essa é a famigerada próstata. O que é a próstata? É isso aí. E o homem deve... Que idade que é o... Idade. Sim, Vamos lá. quando começar a se preocupar com essa bendita próstata. A gente está chegando lá já, né? A gente está chegando lá, estamos tão perto já. Isso é um pouquinho controverso, mas assim, classicamente, vamos lá, o clássico 50 anos. Tá? Se houver fator de risco, você antecipa para 45. Tá? Então, o que é fator de risco? Parentes diretos com câncer de próstata. Então, o pai teve câncer de próstata, tem irmão com câncer de próstata, isso aumenta muito, 5 a 6 vezes a chance do câncer de próstata. Então, é importante fator direto. Outro fator de risco é raça. Né? O negro tem uma incidência um pouquinho maior do que o branco ou o amarelo, o asiático. Então, pacientes de grupo de risco, a gente tende a puxar para 45 anos de idade. Na prática, o paciente hoje vai ao consultório com qualquer idade buscando check-up prostático. Deve fazer
antes? Pode fazer antes? Pode. Eu, habitualmente, lógico que a gente não faz check-up de próstata no paciente com 20 anos de idade. Lógico que não tem muita lógica. Mas existem relatos muito raros de câncer de próstata, pacientes aos 40, 45 anos de idade. Recentemente eu perguntei para um colega que trabalha especificamente com oncologia urológica, só trata oncologia urológica, e eu perguntei, você qual o paciente mais jovem que você já pegou, né, com câncer de próstata? Ele trabalha num serviço de referência em São Paulo, muito grande, então ele tem uma casuística brutalmente grande, 38 anos. Lógico, não é para causar alarme aqui, todo mundo tem que correr para o médico, mas é um serviço gigantesco de referência da América do Sul, e esse cara só faz câncer urológico, quer dizer, é o raro do raro, né? Ele pegou um paciente com 38 anos, ou seja, eu digo o seguinte, a partir dos 40 anos de idade, se você tem essa possibilidade, eu acho que é de bom tom você fazer um check-up prostático, pelo menos uma dosagem do PSA, eventualmente um toque retal, se for o caso. O toque, ele complementa o PSA, talvez aos 40 anos de idade seja um pouco precoce, não precisa começar tão cedo, mas aos 45 anos de idade talvez já seja interessante. E anualmente. Tá? Isso também é outra discussão. Alguns países, por uma questão de custos, advogam a ideia de que talvez a cada 2 anos. Mas isso é puramente econômico, né? Em termos médicos, clínicos, o check-up anual é a unanimidade. Desculpe te pressionar nesse sentido aí. Boa, vontade. Você falou um exame chato de fazer, né? Que é o toque retal chato para o homem. Tá. E vamos supor que eu ganhasse na Mega Sena, pudesse fazer uma ressonância multiparamétrica de próstata todo ano. Tá. E PSA, no homem, tudo que você pede. Substituiria o toque retal? Não. Não substitui, isso é interessante. Pelo contrário, né? A ressonância magnética multiparamétrica é sensacional. É um exame mais recente que o doutor Nelson está falando. É uma ressonância magnética que é feita voltada diretamente para a próstata. Usa alguma substância marcadora que ela se impregna em áreas específicas que sugerem um metabolismo acelerado, ou seja, um câncer naquela região. Então, a ressonância multiparamétrica ela é uma ferramenta fantástica. Mas, como todo o exame diagnóstico em medicina, se você usar precocemente ou não bem indicado, pode gerar mais dúvida e confusão diagnóstica do que precisão. O que eu quero dizer com isso? Uma ressonância magnética feita num paciente com PSA baixíssimo, vou falar aqui 0,5, 1, normal até 2,5 como clássico, tá? O paciente tem um PSA de 1, digamos que ele tivesse um toque normal, e eu tive uma situação dessa, que eu vou te falar agora, recentemente em consultório. E o paciente fez uma ressonância magnética multiparamétrica porque um outro colega pediu, né? O outro colega que não era nem da área, você tem que fazer ressonância, é um exame sensacional, faz esse exame. Você tem um PSA baixo, não tinha feito toque, porque o colega que pediu o exame não era urologista, pediu a ressonância direto. É mais uma situação que você colocou agora. E ele veio com uma ressonância alterada. Um PIRADS, que é uma classificação de ressonância, um PIRADS elevado. No consultório eu repeti PSA baixo, fiz o toque normal. O que acontece na prática clínica, né? Eu tenho um toque normal, um PSA normal, mas eu tenho um exame importante que me sugere câncer. Eu tive que pedir biópsia para ele. E ele foi para a biópsia e veio negativa. Então a ressonância sugeriu uma lesão, ela não dá diagnóstico, sugeriu uma lesão com risco elevado para câncer, que não existia. Esse exame eu não teria pedido. Com PSA baixo, sem nenhum histórico, com toque normal, mandaria voltar daqui a um ano. Poxa, mas aí você vai retardar um diagnóstico se tivesse um câncer? O câncer de próstata, ele tem uma evolução e crescimento muito lento. Muito lento. Então ele permite que você acompanhe, rastreie, na dúvida, que eu reavalie daqui 2, 3 meses. E, diferente do testículo que a gente falou agora, que não tem que correr, o câncer de próstata, na dúvida, a gente não intervém. A gente acompanha, avalia, reavalia, mede de novo o PSA, vê se essa coleta foi bem feita, se o paciente estava com o tempo adequado sem ejaculação, se ele não andou de bicicleta, fatores importantes do PSA que os pacientes às vezes esquecem. E é interessante, né, porque no laboratório, geralmente a pessoa que fica lá no laboratório para fazer o cadastro dos exames, pergunta, o senhor está com um preparo adequado? Não fala qual é o preparo adequado para ele. Ele fala, tô. Não sei o que é, tô aqui em jejum para colher, vou falar que tô, né? E o preparo adequado é 2 a 3 dias sem ejaculação, sem andar de bicicleta, moto, andar a cavalo, não pode ter feito nenhum exame endoscópico, cistoscopia, colonoscopia, não pode ter feito toque retal.
Então, se ele tiver qualquer desses itens, ele pode alterar o PSA para mais e dar um resultado falso positivo, né? Então, o cara tem que ter feito um exame bem feito. Na dúvida, eu oriento o exame de PSA. Olha, tem que fazer isso aqui. Repete o PSA. Vamos ver se está realmente... Vai no outro laboratório, repete normalmente com um bom preparo. Às vezes o paciente fala, eu não lembro se eu tive uma relação na noite anterior. Ninguém falou nada. Eu não lembro, fui colher. Eu não lembro se eu tive relação ou não. Pode não ter tido. Então, a ressonância magnética, exatamente o que você falou agora, como substituta ao toque, não. Ela complementa, mas ela deve vir na sequência temporal ao toque, ao PSA e ao toque. Porque senão ela cria mais, a história, ela né? cria mais confusão diagnóstica do que só para complementar, o oposto, né? Eu tenho um PSA alterado e fiz um toque e senti um nódulo. Aí eu faço uma ressonância e vejo um PIRADS 1, que é o mais baixo. Eu mando esse cara embora para casa sossegado? Não, vou biopsiar. Então esse paciente que eu estava suspeitando, ele vai acabar na biópsia de próstata, que é um exame mais invasivo, mais chato, a gente tenta evitar, mesmo com uma ressonância normal. E aquele que eu não queria indicar, porque não tinha indicação, não tinha nenhuma alteração dos exames, a ressonância alta vai levar ele para a biópsia. Ele não precisaria ter feito. Muito provavelmente não vai achar nada ali. Renato, e sinais de alerta? Os principais sinais de alerta. Vamos lá, esse é um assunto interessante, né, Luiz? Sinais de alerta para câncer de próstata. Não tem. Né? Importante, não tem. Tá? Porra, você tá louco? Não tem? Como assim? Não tem. Câncer de próstata, ele é indolor, ele é assintomático, ele não tem sintoma. Pô, mas eu cansei de ver meu vizinho, meu amigo, tava urinando mal, urinou sangue, tá com dificuldade, teve que passar sonda. Tudo isso que a gente está falando é em relação ao crescimento benigno da próstata, que a gente chama de HPB. Essa sigla é muito comum. Hiperplasia prostática benigna, HPB. O que acontece? Lembra que a gente falou que a próstata envolve a uretra? Ela engloba a uretra? O câncer de próstata é uma coisinha pequenininha. Ela começa pequenininha, depois ele cresce, mas é pequenininho. Depois de meio centímetro, 7 milímetros. O que uma bolinha de 2, 3, 4, 5 milímetros vai causar em termos de compressão, de efeito de massa? Nada. É muito pequeno. O que causa sintoma? Sintoma de dificuldade urinária, de micção noturna. Quais são os sintomas da HPB? Então o paciente fala, estou urinando fraquinho, o jatinho está fraquinho, não vai longe. Eu tenho que levantar à noite 3, 4 vezes na vontade de urinar. Eu tenho que sair correndo pro banheiro. Eu estou aqui conversando com você, tenho que interromper tudo, correr pro banheiro, porque a vontade de urinar vem, que a gente chama de urgência miccional, ardência urinária, e eventualmente até um sangramento urinário. Isso são sintomas que a gente chama de obstrutivos ou irritativos. Acontece pela compressão daquela próstata que eu falei que envolve a uretra, comprimindo a uretra e dificultando a passagem do fluxo urinário. A bexiga tem que começar a lutar contra essa obstrução. Ela tem que lutar. Ela tem que fazer um esforço, a bexiga é um músculo. Ela começa a se espessar e lutar contra aquela obstrução e o jato fica fraco. A necessidade de urinar com mais frequência, a bexiga não se esvazia totalmente e ela acaba, o paciente começa a ter que ir ao banheiro a cada hora, a cada 2 horas, que é uma coisa que não é habitual. Muito comum, o paciente, doutor, eu vou viajar, eu tenho que parar a cada 1 hora o carro para urinar, porque eu não consigo seguir viagem. Não é normal isso, então alguma coisa está errada. Esses sintomas, todos que eu falei, são relacionados a HPB, crescimento benigno da próstata. Sintomático, precisa ser tratado, mas é uma doença benigna, não estou falando aqui de câncer. O câncer de próstata, ele não tem efeito de massa no início, lógico, o câncer muito avançado, já volumoso, aí vai ter efeito de massa, mas quando acontece esse efeito de massa, já tem uma doença avançada, já surgiram outros sintomas, sintomas das metástases, a doença já está muito avançada, o paciente é um paciente terminal praticamente. O câncer inicial, que é o câncer que a gente quer pegar, né, o câncer do início, que eu posso tratar e curar. Esse câncer não tem sintoma nenhum. Então o paciente não tem dificuldade urinária, não tem dor para urinar, não tem sangue na urina, ele não tem nada. Ele está vivendo muito bem, obrigado. Normalmente, o que a gente vê nesse caso? É o PSA subindo. Quando você acompanha e esse paciente chega para mim no consultório com vários check-ups do clínico, do cardiologista, tal, que faz exames, e normalmente hoje em dia eles pedem PSA. Né? Todo médico, quando faz o check-up, pede um PSA. Como eu peço lá um colesterol, um triglicéridos, uma glicemia, eu não sou endocrinologista, nem sou cardiologista, mas eu peço. O paciente me procura, eu peço. E os cardios, os clínicos pedem um PSA. Aí a gente tem aquele histórico, né, do PSA. O que você tem? Você pergunta ao paciente, ele não teve nada nos últimos 3 ou 4 anos, ele não está sentindo nada. Perfeito, está tranquilo, vida dele normal, e o PSA vem se elevando. Então, primeiro,
sinal do câncer de próstata é a elevação contínua do PSA. O PSA começa a subir, vinha com 0,5, foi para 0,9, no ano seguinte ele foi para 1,6, no ano seguinte ele foi para 2,3. Ele não atingiu nem ainda os 2,5 teóricos de suspeita. Mas se você olha a curva, o gráfico desse PSA, é um gráfico ascendente, já é suspeito. Mas o paciente, o que ele tem de sintoma? Sinal de alerta, de alarme? Nenhum. Entendi. E tratamento? Tratamento do câncer de próstata. Vamos lá. Também existe alguma discussão, mas assim, é bastante clássico, não tem muita novidade. Basicamente, vamos na teoria. Tumores muito pequenos, indolentes, que a gente chama de um tumor que é biologicamente pouco agressivo, existe a vigilância. Tá? Então, o tumor de próstata, ele pode ser, como eu falei há pouco, tão lento e tão calminho, vamos falar assim, que dependendo da idade do paciente, do volume de tumor e na biópsia, da avaliação da biologia dele, se ele tem uma biologia mais agressiva ou menos, eu posso até não fazer nada e só acompanhar. Os americanos chamam de watchful waiting. É esperar a vigilância ativa, em português. Seria uma vigilância ativa, né? Acompanhar se esse PSA está subindo, se esse tumor está aumentando. É uma vigilância com vários exames, é trabalhosa, mas é uma vigilância. Não estou operando o paciente, não estou fazendo nada, estou só acompanhando. Um grau abaixo ou um grau acima, digamos assim, né? Um próximo passo. Vigilância, cirurgia. Tá? Cirurgias, aí eu abri um leque para as possibilidades cirúrgicas, mas cirurgia e radioterapia. Lembrar que a radioterapia é uma opção de tratamento para o câncer de próstata com um intuito curativo. Porque normalmente os pacientes entendem radioterapia ou quimioterapia, enfim, como um tratamento já do doente terminal, uma doença muito avançada. É um senso comum, né? Não é real, mas é um senso comum do leigo. Né? Foi para a radioterapia porque a coisa já complicou demais, né? Então não tem mais jeito. Na próstata, não. Lembrar que na próstata, o câncer de próstata, o adenocarcinoma de próstata, ele é altamente responsivo à radioterapia. Então a radioterapia é sim um tratamento que visa a cura, quando utilizado isoladamente, sem cirurgia, sem nada. O paciente vai direto para a rádio, faz lá o protocolo que o radioterapeuta indicar, baseado em volume de próstata, tamanho de tumor e tudo mais, e tem um índice de cura muito elevado. Que índice é esse? Para tumores iniciais de próstata, a gente está falando em cura entre radioterapia e cirurgia, aí girando entre 92% a 98%. Né? Então, assim, o índice de cura do câncer de próstata é muito elevado. Lógico, estou falando de diagnóstico precoce. Né? Sempre que a gente fala em cura para câncer, a gente está falando de diagnóstico precoce. Né? Quando você pega um diagnóstico avançado, via de regra, você já não tem mais muitas opções de cura, são paliativas. Mas o diagnóstico precoce é cada vez mais comum. Né? Hoje, arrisco dizer que eu não lembro quando foi a última vez que eu peguei um paciente com câncer de próstata avançado, metastático. É lógico, né? Eu não sou, não estou num serviço de referência, volto a falar, né? Tratando só câncer. Né? Como a gente abordou, a gente trata a urologia geral. Mas não é tão comum. Hoje, agora, pacientes com câncer inicial, a gente vê com frequência. Todo mês tem 2, 3 casos de diagnóstico de câncer de próstata inicial, tratável, curável, por esses métodos. Cirurgia, a gente vai abrir um leque aqui, né? Cirurgia, porque a radioterapia é mais ou menos engessada. O paciente vai até o radioterapeuta estuda o volume prostático, o volume do tumor, a idade do paciente, as condições clínicas, justifica com isso a dose de radiação que ele vai aplicar, fraciona essas doses em doses máximas diárias. Então, o paciente faz o tratamento lá de um mês e meio, geralmente aplicações de segunda a sexta-feira, é indolor a radioterapia, e vai, trata, resolvido o problema. Volta depois para o urologista para a gente fazer o acompanhamento. A cirurgia já não. A cirurgia evoluiu, como a gente falou há pouco sobre a cirurgia do cálculo renal, né? A cirurgia do câncer de próstata evoluiu muito. Talvez, em termos tecnológicos, na urologia, seja a que mais evoluiu em pouco tempo. Né? Eu, lá no início, eu fiz muito e trabalhei muito com a cirurgia aberta, convencional. Né? Incisão abdominal, abordagem da próstata cirúrgica aberta, retirada da próstata, chamada prostatectomia ou próstatovesiculectomia radical. Você tirava a próstata e as vesículas seminais. Aliás, você tira isso ainda, né? Por via aberta. A cirurgia era uma cirurgia grande, invasiva, de risco,
você teve a oportunidade de trabalhar com a gente muito com isso, muito sangramento. Esse paciente tinha que ir para a mesa sempre com reserva de sangue, reserva de UTI, porque sangrava muito. Os pacientes perdiam muito sangue, tinham que receber sangue no intraoperatório, muitas vezes no pós-operatório. A gente fazia aqueles protocolos de retirada de sangue antes, para tentar minimizar a transfusão. Enfim, era uma cirurgia invasiva e de alta agressividade. Inclusive, qual que era o grande problema, e até hoje é o grande medo da cirurgia de câncer de próstata, né? A impotência sexual e a incontinência urinária. Elas existem ainda, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas naquela época, com aquele tipo de técnica aberta, era muito comum. Nos melhores centros, nas melhores casuísticas, impotência sexual, você falava em 70%, 80% dos pacientes, nos centros de referência, né? Gente com muita experiência. Incontinência urinária sempre foi menor, mas ainda assim, na época, a cirurgia aberta não era tão raro, não. Ela veio evoluindo. Qual foi a evolução da cirurgia? A cirurgia evoluiu da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica, videolaparoscópica, né? Como todas as cirurgias, evoluíram para a cirurgia minimamente invasiva. O ganho foi brutalmente grande, né? A redução do sangramento foi muito importante. A melhora do pós-operatório, porque não tem incisão, são só os furinhos, então a dor pós-operatória, o tempo de internação reduziu muito. Então, tempo de internação, índice de transfusão sanguínea, dor pós-operatória, reduziu muito. E as complicações pós-cirúrgicas mais tardias, impotência e incontinência também reduziram muito, mas ainda presentes. E mais recentemente a evolução, que foi talvez o grande salto, para a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela veio pegar toda aquela evolução da cirurgia laparoscópica e refinou tudo isso, né? Quer dizer, pegou a cirurgia. Eu explico para os pacientes, a robótica ela é similar à laparoscópica, ou seja, para o paciente são os furinhos da barriga e depois ele fica com a sonda com os furinhos. Então não mudou muito. Mas a cirurgia em si, lá dentro, mudou muito, né? Porque a cirurgia robótica ela agregou muita tecnologia à laparoscopia. Então o salto da cirurgia convencional para a laparoscopia foi muito grande, e agora da laparoscopia robótica também. Tanto é que as cirurgias robóticas não fazem parte do rol da ANS atualmente, né? Não são cobertas por convênio, porque não fazem parte do rol da ANS, que é o que acaba balizando esses procedimentos. E a primeira cirurgia robótica a ser aceita pela ANS, que vai ser colocada, é a prostatectomia radical robótica. Dentre todas as especialidades. Existe robótica em ginecologia, em cirurgia de tórax, vascular, em todas as especialidades, né? Em cirurgia geral. Mas a primeira cirurgia a ser aceita pela ANS como realmente que se justifica ser incluída no rol é a prostatectomia robótica. Tamanha evolução que ela trouxe, né, no tratamento cirúrgico do câncer de próstata. E fala um pouquinho mais sobre a impotência gerada pela cirurgia de próstata atualmente. Como é que está esse Hoje os índices caíram muito, né? A gente tem, é lógico que para a gente definir isso, a gente tem alguns critérios antes disso, né? Que a cirurgia é um fator de risco, né? Mas temos que avaliar como é que o paciente era antes da cirurgia. Às vezes os pacientes esquecem disso, né? O paciente é um paciente já normalmente com um pouco mais de idade, né? 50 para frente, 50 a mais ou 60 a mais, que habitualmente já tem algum grau de disfunção erétil. Isso é um fato, né? Agora quem está assistindo fala, eu não, né? Aquela história que eu vejo no meu consultório, não, eu não. É um fato, não vou dizer quem é ou quem não é, mas disfunção sexual leve após os 40, 45 anos de idade, em torno de 40% dos homens tem, admitindo ou não. Disfunção leve, não estamos falando de potência sexual total. Não tem mais ereções como tinha aos 25 ou 30. Né? E isso, com a idade, vai se agravando. Essas taxas vão aumentando. Então, o pré-operatório é muito importante. Como é que esse paciente vinha? Ele já vinha com uma disfunção sexual leve, moderada ou intensa? Logicamente, a cirurgia não vai facilitar nem melhorar. É disso para pior, não para melhor. Então, o paciente já vem com uma disfunção moderada, ele deve, teoricamente, para disfunção grave. Isso é natural, isso é esperado, não tem nada de especial, isso é esperado. Né? Então, essa piora depende do que o paciente veio para a cirurgia. Idade, fator de risco, não só pela disfunção erétil em si, mas pela questão vascular, pela questão hormonal. Esse paciente já tem uma deficiência de testosterona, então já tem uma questão diferente. E a técnica cirúrgica. Então, a robótica reduziu muito. Vamos falar, hoje a gente fala em impotência em 30%, 40%, para um paciente de condição mediana boa. Não vou falar um paciente jovem. Há pouco tempo, não faz muito, talvez 2 meses, operei um paciente com 45 anos, né, de idade, com câncer de próstata.
Esse paciente evoluiu super bem no pós-operatório. Paciente saudável, tirando o câncer de próstata, paciente saudável. Ele tinha ereções normais, saúde boa, não é diabético, não é hipertenso, não toma medicação nenhuma. Ereções, retirei a sonda, o paciente já tinha ereção. Então não teve problema nenhum. Agora, você pega um paciente de 65, 70 anos, diabético, hipertenso, leve, tal, esse paciente vai ter uma questão de potência mais importante. Hoje, aquele paciente mediano, digamos um paciente nessa faixa etária, com patologias leves, né, uma hipertensão leve, com medicação única para controle e tal, uns 30%, a gente consegue ainda nos níveis de 30% a 40% de potência. Você vê que não é zero ainda e não é desprezível, né? Não é desprezível. Isso é importante falar, né? Porque já tive pacientes em consultório que falam, eu não aceito isso. Eu não aceito a disfunção erétil. E é um direito do paciente. Você tem que expor claramente os riscos do tratamento, nós, como médicos, e qualquer tratamento, né, que você vai fazer anestesia, você tem que expor para o paciente os riscos que ele está correndo na anestesia. E ele tem que concordar. Hoje existe o termo de consentimento assinado que eles têm que saber qual o risco que ele corre, ele tem que assinar e concordar com isso, obviamente. Então, é importante que se fale para o paciente no consultório que existe esse risco. Ele está sendo minimizado, cada vez surgem mais equipamentos, ferramentas na robótica que vão aprimorando a cirurgia, mas existe esse risco, e se ele não concordar com esse risco de 30% a 40%, não pode ser operado. Então você tem que ter isso documentado. Entendi. Você falou muito da cirurgia robótica já, né? Prática, porque a ideia que, não sei se eu vou ajudar vocês, gente, que estão nos vendo, mas deu a impressão que você deve ficar em casa ou na porta do centro cirúrgico com joystick, né? E entra um robô. No Caribe. Não, em casa não. Entra um robô assim no seu lugar, né? Andando, né? Um humanoide. Um humanoide. E vai pegar o mesmo acesso da videolaparoscopia e olhar no seu lugar, né? É engraçado. Você fala de cirurgia robótica, o senhor vai entrar na cirurgia? Mas é engraçado, que você fala assim, é isso mesmo. Os pacientes imaginam isso. Vai entrar um humanoide, né? Aquele robozinho chinês que apareceu outro dia andando e vai operar. E o cara tá na casa dele, só deu orientação. Opera a próstata daquele cara pra mim, opera a próstata do pra mim. Isso em casa, assim, televisão. Não. O que acontece? E isso é interessante, eu estava, em certa ocasião, acompanhando um colega urologista nos Estados Unidos, e o serviço dele tem a robótica, estava começando naquela ocasião, e um paciente que fez uma robótica, chegou para ele no pós-operatório, estava impotente, estava sem ereções e tal, e chegou para ele e falou, eu sabia que eu não devia deixar esse robô me operar, eu tinha falado para o senhor me operar, não esse robô me operar. O cara ficou bravo. O senhor deixou o robô me operar, deu isso aqui, tá vendo? Então ajuda a pensar nisso. Né? Mas o que acontece? A robótica, vamos entender o que é a robótica. A robótica é a primeira coisa. O médico, ele está à distância sim, mas não tanta distância assim. Ele está a alguns metros do paciente, não a alguns quilômetros. Poderia estar, e pode estar, na verdade. Né? Isso é interessante. Aconteceu já algumas vezes, já tem algumas cirurgias desse tipo, feitas à distância tipo de outro continente. Porque, na verdade, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho um console, vamos entender, né, robótica, que hoje é uma coisa, fala-se para os nossos pais, nossos avós, era uma coisa cibernética, né, uma coisa, uma loucura, né, eu tinha que internar esse cara. Mas hoje, eu não consigo operar um drone à distância, o drone está lá o cara está aqui nos Estados Unidos operando um drone que está no Irã. Isso acontece, anda uma distância, né? Então ele está com controle aqui, ele tem uma visão e o aparelho está lá. Na cirurgia robótica, a gente pode traçar um paralelo. Eu tenho um console de controle, todos os controles do braço do robô são feitos por esse console. Então eu posso estar a qualquer distância, habitualmente. Mas não é bem assim. Aquelas pinças têm que ser inseridas no paciente. Então o robô não é um humanoide, né, que vai chegar e fazer isso. Então alguém tem que ir lá, puncionar o abdômen, jogar o gás lá dentro para distender, fazer incisão, colocar as portas, colocar as pinças e depois fazer o docking, que é a colocação dos braços robóticos para controlar essas pinças. Aí sim, o cirurgião sai de campo e vai para o console controlar o robô. O robô é uma peça, hoje ele é uma peça, para quem não conhece, ou nunca viu, está na internet, mas só para entender, imagina uma peça, uma coisa grande, então a base com rodinhas, que eu posicionar ao lado do paciente, e o que vai realmente se movimentar são só os braços robóticos. Aquela peça fica fixa. Esses braços têm movimentos. E esse movimento é controlado pelo console. Então, teoricamente, na prática, o médico pode estar muito longe para controlar o robô. Mas a cirurgia em si, para começar e para finalizar, o cirurgião tem que estar lá. Ou tem que ter algum cirurgião lá.
Ou seja, não é um humanoide que Não é um humanoide, não é entra aquele robozinho chinês andando ali e tal. Não é assim. Agora, interessante, porque o início da cirurgia robótica, um dos conceitos era esse, né? Se pensou no seguinte: o início das ideias da cirurgia robótica vieram por causa das guerras, né? O soldado, vamos supor, o piloto de caça americano que está lá no Oriente Médio, está lá na Ásia, sofreu um acidente. Esse cara custou quanto pro governo americano preparar esse cara para pilotar sei lá, um F-15, um F-22, sei lá. Milhões de dólares. Não é só o caça que custa caro, o piloto custa muito caro. E quem vai operar esse cara que se machucou lá? O cirurgião que está no front. Pô, esse cara não é um cara tão renomado. Quem está controlando aqui quer que quem opera esse cara seja o melhor possível para aumentar muito a chance desse cara voltar a lutar ou ficar bem. Nesse conceito, se eu colocar um robô lá, eu posso pegar o cirurgião aqui no melhor hospital meu do país e colocar ele para operar o meu soldado, o meu ranger, o meu mariner lá na Ásia. E dá para fazer isso, né? Então isso é possível. Contanto que eu tenha lá um cirurgião que vai colocar as pinças, vai conectar o robô, e depois, ao final, vai desconectar o robô, tirar as pinças e fazer a sutura dos pontinhos do abdômen. Então, tendo um cirurgião lá, é fato, o cara pode estar no Caribe realmente operando, né? Mas tem que ter um cirurgião, não é um humanoide que faz tudo sozinho. Pelo menos ainda não é. O interessante na robótica, que está agora em voga, né? Ainda é pouco falado, mas eu acho que isso aqui, numa questão de pouquíssimo tempo, vai ser muito falado, é em relação à febre da IA, da inteligência artificial, né? É interessante que há algum tempo, já conversando com colegas, eu falei, pô, gente, daqui a pouco não vai precisar de um cirurgião mais, realmente. Por quê? Porque IA, inteligência artificial, ela tem uma capacidade de estudo, de compreensão muito maior que a nossa, obviamente, né? Quando você lê 3 livros, ele lê 6 milhões de livros. Então, essa é uma proporção, né? O tempo que você lê 3 livros, ele lê 1 trilhão de livros. O robô, eu opero por uma visão bidimensional, tridimensional, eu tenho 2 visores. Diferente da laparoscopia, que é um monitor de televisão, né, de vídeo que você vê, e você tem uma visão monocular. Na robótica eu tenho visão binocular, então eu tenho noção de profundidade, e ganha muito na qualidade da cirurgia. E o que eu estou vendo, a IA conectada ao robô também está vendo, né? Imagem não é um problema para IA. Vídeo, foto, texto, não é um problema para IA. E está acontecendo. Existem já estudos e trabalhos conectando IA a robô, a IA vê o Nelson operando, o Luiz operando, o Renato operando, o João operando, né? E está acumulando todo aquele conhecimento daquela imagem, porque cirurgia é uma coisa mais ou menos cadenciada, tem seus padrões, né? Ela vai pegando as pequenas diferenças, vai então entendendo aquelas diferenças, e o que eu acredito que vai ser o futuro não tão distante? A cirurgia vai ser mesmo realizada por IA. O cirurgião vai ficar olhando a IA operar pelo robô. Por quê? Porque a IA já aprendeu. E provavelmente muito melhor do que nós. Por quê? Porque eu estudei, eu conheci variações anatômicas, eu conheço 3, 4 variações anatômicas daquela artéria. A IA conhece todas. As 3, 4 que eu conheço e mais 12 que eu nunca ouvi falar. Ou 20. Então é muito interessante essa evolução tecnológica, como a coisa está crescendo de maneira tão rápida. Já existe, já teve uma cirurgia já, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não foi em humano, mas com um robô operando um modelo totalmente autônomo. O cirurgião não botou a mão no robô. O robô fez tudo sozinho, guiado por IA. Não é humanoide ainda. Ainda é a mesma peça robótica com os braços, só que agora guiado. Esse movimento que eu faço no console, quem está fazendo é a IA. E o robô está operando. Mesmo porque você pode associar a imagem radiológica também, né? Um robô injeta contraste, você vê profundidade, você vê variação anatômica. Hoje a gente já tem, interessantíssimo, né? Você falou, você tocou legal. Na cirurgia robótica, eu tenho um recurso sensacional, inclusive em cirurgia para câncer de rim, que é o ultrassom intraoperatório na robótica. Então eu tenho um dos braços robóticos, a gente coloca um equipamento de ultrassom específico, eu encosto o ultrassom no rim, quando tem um nódulo intrarrenal, que eu não estou vendo, eu estou operando, eu estou olhando ali pelo console, ou estou olhando na laparoscopia, o nódulo não está exofítico, que a gente chama assim, aparecendo, ele está intrarrenal. Eu não estou vendo esse nódulo. Eu sei que ele está lá porque eu tenho uma ressonância, uma tomografia, mas eu não sei onde é que ele está. Onde é que eu corto o rim aqui para tirar esse nódulo? Eu não vou tirar o rim, eu quero tirar só um nódulo. Então eu acoplo um ultrassom intraoperatório, o robô
Com a robótica, eu encosto esse ultrassom no rim, a tela da robótica eu tenho condição de dividir, eu fico com meia tela com a imagem ultrassonográfica e meia tela com a imagem real. Então eu consigo mexendo aqui no rim e vendo ao mesmo tempo no ultrassom onde é que eu estou mexendo. Eu consigo direcionar a minha dissecção exatamente para o nódulo, guiado por ultrassom em tempo real. Não olhando uma imagem de ultrassom feita 3 dias antes. Eu estou vendo o tempo real, em movimento o rim. Super legal. Um negócio Super tecnológico, sensacional. E na urologia, quando é que se indica essa cirurgia robótica e tal? Como é que está isso? Então, na urologia, vamos pensar. O robô, quase todo procedimento intraabdominal, ele vai ser vantajoso em relação aos outros métodos, quase todos. Tá? Clássico, como falamos, já está até aceito agora pela ANS, é a prostatectomia robótica. Né? A prostatectomia radical robótica, essa não tem dúvida alguma, já foi até aceita. A prostatectomia não por câncer, que a gente chama de prostatectomia transvesical, retirada da próstata do paciente que não tem câncer, aquela é HPB, que nós falamos, a próstata cresceu muito, está entupindo, eu preciso tirar aquela próstata para o paciente voltar a urinar bem, mas não é câncer, não tem questão oncológica, também vai muito bem, melhor do que a cirurgia aberta, e para próstatas muito grandes, em que aquela cirurgia por via endoscópica, que a gente entra pelo pênis e faz que o leigo chama de raspagem, né, que é a RTU de próstata, para próstatas muito volumosas não cabe. Eu tenho que fazer cirurgia eventualmente aberta, ou alguma técnica com laser diferenciada. A robótica também está entrando aí. Pode ser feita, vai muito bem, esse paciente tem uma evolução muito boa. As cirurgias renais, praticamente todas, para cisto renal, para tumor de rim, nódulo renal suspeito, praticamente todas as cirurgias renais, para patologias benignas, estenose de junção uretero-vesical, uretero-piérica. Você tem várias situações em que a robótica sempre está colaborando, está melhorando a qualidade. Então, cirurgias da própria criptorquidia, testículo intraabdominal, robóticas tem mais recursos, tem mais visão, melhor visão tridimensional, né? Então você tem uma qualidade melhor de imagem. Então a robótica, ela na verdade, ela é um aprimoramento, ela não é um novo método. A cirurgia robótica, ela não faz nada de novo. A técnica cirúrgica, vamos falar assim, teoricamente não mudou. Né? Como você faz a prostatectomia radical? Mudam os tempos, porque, logicamente, eu tenho visão melhor em algum local, eu tenho acesso a alguns locais que a via aberta eu não tenho, mas a cirurgia em si é a mesma. Só que eu tenho um acesso melhor, uma visão melhor, um controle melhor, a dissecção melhor. Aquele vasinho que na cirurgia aberta eu nem vejo, aquele nervinho que eu nem vejo, na robótica fica um negócio que parece um cordão passando no meio da tela, né? Então, ela aprimora muito a qualidade do procedimento cirúrgico. E acho que vai ser uma tendência para todos, né? A não ser cirurgias superficiais, né? Não tem porquê você fazer uma cirurgia superficial para robótica, não tem lógica, não tem cabimento, né? Porque o teu braço vai ser igual ao braço robótico, mas intracavitário, inclusive o movimento, né? Porque assim, a laparoscopia, imaginar que tem as pinças e o movimento fica limitado pelo movimento do meu braço, da minha mão. Então eu consigo virar até um certo ponto, eu viro daqui até aqui. Aqui deu mais ou menos 180 graus. Na robótica, eu não tenho essa limitação. A pinça pode rodar lá dentro. Eu posso pegar um negócio aqui, fazer a volta inteira e colocar de volta aqui. Eu posso fazer isso aqui. Então, a limitação de ângulo não existe. Ela vem para trás, vai para frente, para os lados. Eu tenho movimento em todos os planos. Na laparoscopia, alguns planos eu tenho movimento, outros eu não consigo. Né? Não tem essa flexibilidade. Legal. Renato, infelizmente, chegamos ao fim. Então... a gente quero agradecer você, a sua presença, realmente muito legal. Obrigado mesmo por você ter vindo aí, cara. Você é um cara especial, sabe muito e colaborou bastante com o nosso podcast, com o pessoal que está assistindo. Eu gostaria, não sei se você quer falar mais alguma coisa. É isso aí. E eu gostaria que daqui no final a gente deixe os seus créditos, consultório, tudo mais. E gostaria que você encerrasse, dissesse aí o que você quiser. Eu só posso agradecer. É um prazer, é uma emoção, é um prazer, é uma alegria rever amigos, né, de tanto tempo. O Luiz César tem a oportunidade de ver com mais frequência, o Nelson um pouco menos, mas é um prazer enorme. É um ambiente diferente, né? A gente convive em ambiente hospitalar, aqui está num ambiente diferente. É fantástico. E eu agradeço demais o convite e a lembrança do meu nome. O carinho do convite, a paciência para adequar a minha agenda, a agenda de vocês, que é complexa. O pessoal está rindo ali atrás, tá vendo alguém rindo ali atrás?
Mas, olha, realmente, e é uma honra, né? Quer dizer, eu sei que vocês têm contato e conhecimento amplo, são profissionais de primeira linha, e lembrar do meu nome e me convidar é uma honra que eu quero deixar aqui bem pontuada. Muito obrigado a todo mundo que teve paciência de ouvir tudo isso, essas 12 horas de bate-papo aqui. Espero que não tenham cansado muito. Obrigado. Né? Obrigado a todos. E foi acertado a escolha. Eu também agradeço, né? E o assunto é um assunto muito comum na sociedade, tudo que foi falado, mas você conseguiu simplificar bem. Eu acho que eu sou de outra área, de hematologia, foi uma das conversas mais amplas que a gente teve aqui, né? Sem desmerecer outros colegas que tiveram, e eu acho que de interesse realmente popular a científico, vamos dizer assim. Interessante isso aí. E olha, gente, eu acho que todo mundo também vai interessar sobre esses assuntos, né, que o Renato acabou de falar, e agradecer a presença dele. Eu não tenho nem como agradecer, eu não sei nem as palavras que eu utilizo, porque ele está falando mais de 1h30 aqui, sem cansar, com assuntos realmente diferentes, tá? Compartilhem, o pessoal daqui, eu tenho uma equipe aqui atrás que cobra de mim, que eu sempre esqueço de cobrar compartilhamento, né? Ainda mais um assunto que é quente, vamos dizer assim, da urologia, todos os que foram falados. É final, Luiz, valeu. Agradeço a todos, Tá. muito obrigado. Um abraço Renato, a mais uma todos. vez. Obrigado a todos. Tá. Obrigado, Luizão. Bom. Obrigado, Nelson. A Fantástico. galera que está aí atrás. Tchau, gente. Obrigado, Inês.